Falou em vírgula, quem é bom, quem gosta de fazer vírgula, eu não. Discute aí vocês dois. Escuta, quem é que vai bater aí hoje para nós? Você? Espera aí, falta um minuto. Não, eu quis colocar aí para servir para tudo. Como não tem, eu coloquei. Te viram? Eles clarividenciam. Seria isso. Não existe esse verbo. Pode falar. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é um amparador extrafísico da interassistenciologia. Então, hoje nós vamos estudar aqui o Roberto, o outro Roberto, o Arlindo, está entendendo? O Jarbas. Agora, as amparadoras ficam para outra oportunidade. Agora, o que se faz? O amparador extrafísico é a consciência benfazeja auxiliadora de consciência humana com si, ou de várias consciências humanas ao mesmo tempo, quando afins ao nível de evolução, notadamente durante as projeções extrafísicas, abrangendo a influência benéfica em toda a vida intrafísica da personalidade e até mesmo durante o estado da vigília física ordinária. Agora, vocês vão notar que esse tem pouca fatologia para vocês pegar no pé. Tem que se mexer. A vida humana é programada com assistencialidade interconsciencial. A interassistencialidade, a TENEPS, a FIEX, as centrais extrafísicas. Agora, tem também poucas logias. E tem apenas a argumentação aqui. E tem a caracterologia na cooperação com a consciência, o amparador extrafísico é polivalente, conforme é possível se constatar, por exemplo, através de 3 categorias, ou condições. O co-epicom, o co-projetor e o co-terapeuta. Isso aí é para a gente entender a função do processo, que o amparador não é guia cego. O amparador não é guardião espiritual. Ele é uma coisa mais séria. Uma pessoa é uma consciência técnica. Agora, os amparadores extrafísicos amam os amparandos quais mães e pais, sem superproteção, violentações, estupros evolutivos ou projeções conscientes vexaminosas e indiscriminadas. Você admite receber assistência de algum amparador extrafísico? Baseado em quais fatos e para fatos? Agora, a bibliografia tem 23 fontes selecionadas aí dentro dos processos do parapsiquismo para a pessoa estudar. Eu quero dizer que esse verbete tem 4 páginas, tem 26 logias só e tem 6 máximos. Agora, a nossa Rosa pode ampliar a remissologia, que só tem 7. Pode passar para 10. Agora, aqui tem pergunta, inclusive tem uma aí de anteontem, de domingo. No dia 29/7 foi preso o chefe de transplante do Rio, do Hospital Universitário do Rio, o qual era integrante de uma quadrilha que atuava há mais de 4 anos, vendendo vagas para transplante de fígado. Qual é a relação de tema das tertúlias, ou do tema das tertúlias, a essa sincronicidade? O verbete a ser debatido nas tertúlias pode promover repercussão no intrafísico, ao modo que ocorreu no Rio? Eu quero dizer o seguinte, nós já temos aqui uma média de 500 pessoas que acessam a tertúlia. Junto com mais ou menos 70 por aí todo dia, nós temos cerca de 600 pessoas mexendo com isso todo dia. Como eu falo no verbete no domingo anterior, são pelo menos 6 vezes que a gente fala nisso. Hoje mesmo eu vou falar, que no próximo domingo é medida interplanetária. Então, isso aí causa uma certa repercussão e mexe com o processo. Agora, a hora que se toca em determinado assunto, as pessoas que estão envolvidas com esse assunto têm contato com a gente. E nós que estamos mexendo com isso, vamos ter contato com elas. A sincronicidade na vida é assim, de modo que tudo isso tem sua razão de ser. Quer dizer, essa pessoa que perguntou, que a sua pergunta chegou por último. Eu já tinha falado sobre esse assunto durante a tertúlia anterior. Quer dizer, na hora que chegou foi no fim. Agora, esse aqui já é de hoje.
Quais as condições gerais para manter a confiança por parte da UFIEX de amparadores e estreitar gradativamente relação com o amparador de PROEX no dia a dia, mesmo após o desenvolvimento da sinalética parapsíquica? Quais seriam os próximos passos? O problema todo é desenvolver o parapsiquismo, principalmente o problema da sinalética. Saber isso cada vez mais e ter contato com o amparador. Saber o sensoriamento, a prospecção do processo extrafísico. Começa a receber essa sensibilidade de impressão. Se tem uma consciência aqui que tocou na gente, qualquer coisa, todas essas sensações, e levar isso para o laptop, colocar lá. E estudar o problema da sinalética através da energia, estudando aquelas 40 manobras de energia, da movimentação com a energia consciencial. Isso é que ajuda. Agora, para arranjar amparador, lembre-se, a coisa mais séria é ir aonde estão os amparadores, que é aonde tem assistido. Aonde tem assistido, tem amparador. Tá certo? Em 1999, vivenciei que pareceu ter sido uma projeção semilúcida, pré-cognitiva e talvez o fato mais triste da minha vida, até aquele momento. Com a visão meio embaçada durante a noite, levitando e na posição horizontal, decúbito ventral, descrevi involuntariamente uma trajetória retilínea e uniforme sobre rua conhecida que terminava à beira de um rio. Lá observei com todos os detalhes que 5 meses após, lamentavelmente, viria a ser o corpo de um primo de 13 anos achado depois de seu afogamento. Primo com o qual tinha muita afinidade e preocupação quanto ao seu futuro, tendo inclusive providenciado no ano anterior sua mudança da cidade onde o fato ocorreu, mas infelizmente logo retornou. Esse caso pode ter sido a participação de algum amparador? E para quê? Qual a finalidade de me mostrar essa infelicidade? É para você ver o processo da assistência. Essa pessoa deve ter sido assistida, é o que eu estou falando. O amparador de vida está lá, agora uniu com você que teve contato com o assunto. De modo que isso aí é normal. Uma outra coisa, às vezes, nessa projeção, eles estavam atendendo a essa consciência. E você não percebeu o atendimento. Porque no atendimento a pessoa fica obnubilada. Devido o lastro do psicossoma. De modo que isso tudo pode ter acontecido. Sou novato em conscienciologia. Estou procurando aplicar algumas técnicas como TENEPS, técnica projetiva e EV, mas encontro algumas dificuldades. Não consigo ficar parado no processo. Talvez porque esteja ansioso. Quando tento, me dá um aperto entre o peito e o umbigo. Parece que eu vou explodir. Tenho que me mexer. Alguma sugestão? Sim. A primeira coisa, participe. Ele está fora, então esse aqui eu tenho que falar depois. Entrou agora? Fora? Saiu fora? Incluiu fora dessa agora? Então eu falo depois, porque esse aqui eu tenho que falar com ele para ir. Para esse meu amigo aqui, ir para o laboratório da... entende? Eu tenho que falar para ele isso aqui. Agora, cá para nós. Como aproveitar as tertúlias? Você sublinha as expressões do verbete que lhe dizem respeito? Isso aí eu pergunto para vocês, tá certo? Eu estou falando para vocês que estão aqui, porque os outros lá nem precisam de ouvir muito, porque eles não estão sabendo o que se passa. Mas vocês eu tenho que apertar, porque são os alunos oficiais titulares do curso. Tá certo? Vocês sublinham? E eu me dá vontade, de certa hora, fazer toda pessoa levantar o exemplar que está para ver se está riscado. Se não tiver, eu vou puxar a orelha. Ou se não, usar a palmatória. Né? Agora, outra coisa. Eu queria saber se hoje tem, eu estou vendo que tem, representante da CIAJUC. Tem você e quem mais aqui? O Jarbas. Quem mais? Tem mais gente? Uma coisa. Eu queria que vocês fizessem uma reunião, quando tiver uma reunião da CIAJUC, vocês vão estudar os verbetes, os 1000 verbetes que nós estamos mexendo, na seção legislologia. E meta o pau e acrescenta aquilo que está faltando. Daquilo. Agora, não força a barra, não. Porque se colocar alguma besteira, eu vou depois desancar com vocês. Fica ruim. De modo que vocês vão ser transformados agora em jurisconsultos da conscienciologia. Legislologia é a área de vocês não podem reclamar nada. Tá certo? Enriquecimento da seção do verbete, tá certo? Legislologia.
Eu acho que vocês vão longe com isso. Agora aqui, eu digo para vocês a sutileza que eu quero falar para vocês hoje aqui sobre o processo de verbete. De vez em quando eu estou trazendo. Hoje eu vou trazer uma que é a sutileza. E é uma questão que eu vou perguntar. É aquela minha que eu só respondo depois que ninguém respondeu nada. Questão para... eu já falo que ninguém respondeu, porque a maioria é assim. A maioria é assim. Ô Ivo, antes de você sair hoje, eu queria falar com você, sabe? Questão para vocês. Onde entra a especialização e onde entra o generalismo? Por exemplo, eu falo assim, pesquisoteca. E também falo experimentoteca. Essas duas têm como teca lá embaixo. Agora, onde é a especialização e onde é o generalismo? Existe isso aqui? Escuta, pesquisoteca e experimentoteca. Então eu pergunto, onde é a especialidade ou a especialização e onde é o generalismo? Existe isso? Cabe aqui dentro? Eu tenho minhas opiniões, eu vou discutir com vocês, eu quero ouvir de vocês. Como é que é? É isso aí, é a minha opinião. O que vocês acham? Agora veja, a sutileza. De modo geral, você vai falar, todo mundo acha que uma coisa e outra é a mesma coisa. O que vocês acham? Antônio, o que tu achas, ó chefão? Agora veja, esses são os detalhes que eu chamo das questões de ideia, que nós temos que levar isso em consideração. O povo pensa que às vezes eu estou repetindo as coisas, não tem tanta repetição assim não. Você está entendendo? Há aproximações simples, e isso a gente tem que levar em consideração. Mas, Adriana, você entendeu aí, você está de acordo? Ô Roberto, ô Gervas, escuta, pesquisa é de modo geral, gente. Agora, experimento não, é específico. É um... O que vocês acham? Pensa, essas nuances que nós temos que começar a pensar, vocês já estão nesse nível agora, de começar a pesquisar, fazer a prospecção, sensoriamento da sutileza. Isso aí é a sutileza. Professor. Você não vai ver isso em parte nenhuma. Que aí tem relação com o 1% de teoria e o 99% prática. Aí e muito mais relação, tem outras coisas. Direta, né? Agora aqui, outro detalhe. Há detalhes técnicos indizíveis, por exemplo, na digitação. O T faz a gata parir. Muito esquisito, né? Eu vou explicar. Você sabe o que é gata parir? A hora que você aperta uma coisa, sobe outra. Então a pessoa tem 5 pessoas no banco. Chega o cara e senta numa ponta, ele vai empurrando, o outro que está na outra ponta cai fora do banco. Ele, entende? Joga ele fora. Agora, na linha que você faz a digitação, você pode fazer a gata parir quando muda a fonte. Isso eu ainda não vi em lugar nenhum. Agora, por exemplo, o T faz a gata parir na hora que você fizer alguma palavra, não são todas, mas alguma, com T. Que o T fica de lado, aqui, ele fica assim, ó, entendeu? Fica inclinado. Aquilo empurra, vai para outra linha. Na enumeração da sílaba com T em itálico, o artigo O ou A vai para outra linha. Quem está preocupado com isso? Só o autor e a estilística ou o critério. São os limites da didática dos verbetes da enciclopédia. Do infalável, por ser secundário. Há limites para tudo. Eu, por exemplo, estou falando aqui para vocês para dizer que isso existe, mas eu não vou escrever sobre isso, nem ia falar também. Eu estou falando que vocês já estão começando a entender o que é a sutileza. Veja, essa é a sutileza palpável, concreta, física. Não tem nada dessa física aí não. Não há nada abstrato aqui não. Agora, veja, é uma letra. E faz a gata parir. Vocês querem que leia de novo para vocês fazerem experiência no seu computador? Você pode olhar depois. Então, por exemplo, eu como coloco demais negrito e itálico, isso aí eu vejo. Agora, veja.
A coisa mais séria disso, como ninguém falou, eu vou falar. O itálico quase sempre diminui um pouquinho o espaço. Isso aí é exceção do itálico. Vocês estão entendendo? Não. Por exemplo, você está com a linha cheia de palavras aí, a linha inteira. Você pega 2 ou 3 palavras daquela e coloca em itálico. A linha encurta. Depende, professor, depende da fonte. Não, o problema não é esse. Eu estou falando é a fonte normal. Esquece o resto. Vamos ver a fonte comum. Não tem nessa. Agora, essa mesma fonte, você então começa a colocar uma opção de termo itálico que ela aumenta. Sai dessa. Isso é computador. Então, vocês estão começando a entender. Agora, veja, vamos supor que tem um O ou um A, um elemento de ligação qualquer, uma partícula dessa lá, ele vai para outra linha. Agora, ó, isso não tem menor importância, eu mesmo estou falando aqui. Mas é importante para vocês verem como a gente tem que saber das coisas, as nuances. Como diria o poeta lá, o português, né? A ilusão diáfana da fantasia. Não é isso? Dentro da poesia lá o processo. De modo que isso é que é a sutileza. É uma verdadeira ilusão diáfana da fantasia. Quer dizer, o indizível, o infalável, o inefável. Agora, aqui é um negócio palpável. Você vê direitinho. Agora, por exemplo, a turma de design, eles não estudam esses detalhes. Se estudasse, eles jamais iam fazer um troço que você não lê. Porque nem eles lê. São burros mesmo. Isso aí é burraldo, burrildo, burroide, como eu chamo. Agora, gente, eu queria falar uma coisa aqui da OIC, que é um grande trabalho que eles estão fazendo aqui, que é a Ação em Saúde Consciencial, Serviços Gratuitos. Convidamos você a participar da Ação da Saúde Consciencial e usufruir durante um dia de serviço gratuito oferecido por profissionais da CCCI. Dia 10 de agosto, local de discernimento, das 8h30 às 11h30 e das 15 às 18 horas. Marque a sua agenda. Saúde consciencial é tudo. Agora, aqui não está falando o que é que vão falar, ou o que vão fazer. Quem é que pode dizer? Você pode dizer o que vão fazer, quais são as prestações de serviço. A ideia de nós termos diversas especialidades atuando em... O microfone aqui é um processo de briga, né? A ideia de nós termos diversas especialidades, dentre elas cardiologia, onde Eduardo Martins vai estar fazendo toda a avaliação cardiológica, inclusive fazendo eletro. Nós vamos ter dermatologia. Nossa, vai fazer eletro, já valeu, ó, já é um troço caro. Nós vamos ter... Quem é que são os papas? Como é que diz aí? Como é que é aquele cara? Não, aquele que todo dia... não é só Peneta, é o Loche, como é que é? Boca livre, gente. Isso aí é boca livre da clínica. Professor, nós vamos ter... Vale a pena ir lá. Olha bem o dia, fala aí o dia de novo. Dia 10 de agosto, nós vamos ter dermatologia fazendo também peeling, né? Que dia que é esse da semana? Domingo. É um domingo. Para homens também terá corte de cabelo, a saúde física também. A corte de cabelo? A Miriam vai estar lá fazendo corte de cabelo. Só isso aí já vai ter. Vai ter fisioterapia, tudo gratuito. Tem que pegar a senha, porque são diversas, né, especialidades específicas. Tá certo? Tudo gratuito. Isso aí é o máximo. Não percam. Não, com tudo, Tá certo? Discernimento. Vai aumentar o discernimento desse povo, melhorando a forma. Não é isso? É assim? Até que é por aí. Começa por aí. Se uma pessoa chega toda espandongada, o que é? Ela não tem discernimento. Ela não tem discernimento, tá certo? Se ela chega arrumadinha, já começa a ter algum discernimento de apresentação pública, já é alguma coisa. Então, isso aí já vai ajudar muito. Agora, gente, só de fazer eletro já é alguma coisa. Ele deve fazer eletro para quem ele vê que está precisando, né? Porque não é todo mundo. Agora, tem umas pessoas aí que têm o coração meio alterado por paixão. Então, às vezes é bom ir, porque vai examinar se o negócio é paixão mesmo, ou se é algum processo da aorta. É vacinação, gente. Está para vocês. Está na hora. Então, como é que é? Check-up? Quem é que não faz check-up aí há um ano? Levanta a mão, faz favor. Todo mundo fez check-up há um ano? Não, olha, ó.
Vocês devem aparecer lá. Pelo menos vai ver o coração para ver, porque eu não quero perder meus alunos e alunas aqui, faz favor. Vamos lá. Eu preciso de vocês. Então, isso aí é muito importante para mim. Está entendendo? Eu acho. Mas, gente, ainda não voltou não, né? Parece que sim, mas não tenho certeza. Ah, esse parece que sim. Na minha terra eu não admito. Pelo sim, pelo não, não veio ainda. Agora, então, quem é que está com o micrófono? Quem é que está com o micrófono? Não tem ninguém? Mas pode responder as perguntas porque fica gravado, a pessoa depois escuta. Não, mas eu comecei a falar e o troço cortou, isso não é bom repetir, eu gosto das coisas tudo certinho. Senão eles interpretam mal o que estou falando. Professor Valdo, okay. Qual que é a relação da sutileza com o amparador extrafísico que você colocou agora, a sutileza? O amparador, ele é mais sutil e mais preocupado com as coisas do que o monge, o detetive, que tem o toque. O amparador vê tudo, porque ele está de psicossoma, ele vê antes, durante e depois. E outra coisa, ele prevê. A coisa mais séria é previsão. E ele tem uma capacidade de previsão superior à nossa. Então isso aí é muito sério. Agora, quando você começa a mostrar sutileza dentro das suas observações, ele vai dar mais valor para você e vai transmitir maior conhecimento. Entendeu? Mais sutil o processo. Vocês estão vendo a lógica do que eu estou falando? Se pensar nisso, a coisa vai longe. Tá certo? O senhor comenta na parafatologia a questão da interassistencialidade. É. Seria o amparo extrafísico o principal experimento da interassistencialidade? Da interassistencialidade para uma pessoa humana, com sim vulgar, meu estilo, por exemplo, que eu acho a coisa mais séria é o FIEX. De tudo que eu vejo por aí. Nessa altura dos acontecimentos, nesse século, nós estamos vivendo 21. O FIEX é um negócio muito sério. Por que que é? Porque não diz respeito ao assistido somente, diz respeito ao assistente, diz respeito ao processo intrincado e complexo da assistência que tem. Pensa bem, eu não vejo outra coisa mais séria. Seria a questão de voltar a vida intrafísica em direção a esse objetivo, né, de chegar... Como assim? No caso, sendo a questão principal da interassistencialidade e tendo você o objetivo... Eu objetivo... acho que com o passar do tempo, toda pessoa vai nascer aqui, aos 5 anos, já vai começar a fazer assistência com autoconsciência, já planejando a vida para 100 anos na frente. Tudo já aquilo encaminhado. Eu acho que esse é o caminho. Eu comecei a fazer assistência menina, com 5 anos, por causa do meu pai. Então ele me fez. E eu não entendia nada daquilo, porque doido para comer doce de leite e outras coisas a mais, que o povo fazia doce quadrado desse jeito assim, ó, fazia naquela mesa com sarrafo, tipo português. Agora, o que é que se passa? Aquilo, a gente tinha aquela vontade de comer doce devido aos vermes, lombriga, você está entendendo? E a gente tomava aquilo que hoje chamam de vermífugo, que era lombrigueiro. Agora, vinha meu pai e me dava uma nota de 500 mil reais desse tamanho, que aquilo só já era um tratado, era um diploma. 500 mil reais. E eu tinha que chegar lá e dar aquilo para a pessoa. Está entendendo? E uma casa, tudo entregas baratas, a situação quase sempre precisando de mais daquilo. Aquilo para mim foi um custo para entender. Veja, o doce de leite com 400, que era 400 reais, está entendendo? Um negócio desse tamanho, que era o melhor para a gente jogar na piscina e pegar no fundo, entende que era grandão? Com 400 reais você comprava vários pedaços de doce de leite. Quando o doce de leite era muito bom, no máximo era 200, quer dizer, 200 reais. Agora, então eu fazia o cálculo, 500 mil reais. Eu ficava louco. Você está entendendo, não? Gente, mas doce de leite eu posso encher o quarto inteiro. Como é possível? Agora, por que essa pessoa vai usar? Aí eu chegava lá, está lá o negócio, a menina precisava fazer uma cirurgia, porque senão o negócio estava com infecção, que lá podia dar uma gangrena, podia dar o diabo. Tinha que ir em outra cidade, porque lá não tinha médico, hospital, esse negócio, tudo, não tinha nada, coisa avançada. Então, com o tempo, eu comecei a entender.
Agora, meu pai sentia as dores dele, sabia do povo que estava lá, no bairro do Tamboril. Hoje esse bairro do Tamboril lá na minha terra melhorou muito. Está tudo arruado, bonito, tem casas bacanas. Mas na minha época era horrível o negócio todo. Então eu aprendi isso a partir dos 5 anos, porque ele não saía, eu que tinha que sair. Não tinha outra pessoa para levar o dinheiro. Outra coisa, o cara que às vezes era o pai, estava super ocupado, é lavrador, fazendo milhões de coisas. A hora que chegava aquilo, com o passar do tempo, então o que é que meu pai fez com isso? Ele me criou uma aura de anjo de guarda. A hora que o povo me via, o Vieirinha está chegando, era salvação. Sabe como é que é? Agora veja, eu chegava para meu pai e falava assim, meu pai, eles estão me tratando como se fosse o senhor lá. Eu sou o representante seu. Eu falei assim, mas eu quero isso, meu filho, está tudo certo. Você é Vieira, você é meu filho, você é o homem mais velho, o filho mais velho meu, tem que ir, não tem nada. Naquela ocasião, esse meu irmão aqui nem tinha, ainda não estava nascido, não tinha nascido. Então, isso me deu uma ideia terrível do problema. Todo mundo me tratava bem. Agora, quando me via, era o sol, a salvação, entendeu? Aquela casa. Agora, eu lembro, nunca posso esquecer, o caso dessa menina que tinha que ir para Araguari, porque estava com um negócio na perna, e o negócio estava só de olhar. Se você não tivesse cuidado, você ia começar a chorar. A menina linda lá daquele jeito, tudo, uma pobreza danada. E outra coisa também que aconteceu, foi uma casa que destelhou, deu uma chuva muito grande. Aí eu cheguei lá, entreguei o dinheiro, meu pai mandou, ele tinha mandado 2 notas de 500 mil reais. Aí ele, a hora que eu volto, eu falei assim, e o que você achou da casa? Eu falei assim, meu pai, se for consertar tudo que eles precisam, e consertar o povo que está lá tudo alterado, que machucou isso, machucou aquilo, aquele dinheiro não vai dar não. Então, meu filho, semana que vem você volta lá e vê e leva mais. Tudo era assim. Isso eu nunca pude esquecer. Isso ajudou bastante o senhor a criar esse link maior com o próprio Zéfiro também, né? Mas não é isso. Meu pai era muito vivo nessa situação. Vou só te contar, tem um troço mais sério, meu pai. O Virgílio Rosa Fernandes, Virgílio Rosa, era o cara mais rico. Pra você ter uma ideia, ele tinha mais de 20 mil contos de réis. Isso era uma loucura pensar nisso. 20 mil contos de réis. Ninguém tinha isso lá. Era muito dinheiro na ocasião. Agora, o que se passa? Ele alugava uma opção de coisa e fazia uma opção de coisa. Então, o meu pai, às vezes, para pagar o aluguel de determinada pessoa, tinha que ir mandar e pegar o recibo com o Virgílio Rosa. Ele me dava o dinheiro e eu ia lá para falar com o chefão, o Ricão. Você está entendendo? Então, eu era o Vieirinha também para o Ricão, e ele gostava de mim. Lá pelas tantas, ele viu que o meu pai confiava em mim, eu pequeno, nós entramos para o grupo. Eu entrei com 6 anos para o grupo, era 6, 7 anos. E tinha o filho dele, do Virgílio Rosa, que era meio aloirado, tudo, mas ele era meio escabiciado, entende? Meio lunático. Então, um dia, depois de eu ir na casa do Virgílio Rosa, que eu chegava lá e já mandava entrar, eu fiquei de casa, e ele me chamava também de Vieirinha. Aí ele vira para mim assim, Vieirinha, eu vou te pedir uma coisa. Você hoje é um homem, você está fazendo uma opção de coisa, você vai ajudar meu filho. Eu quero que o meu filho fique igual a você. Ele tem a mesma idade que você, ensina para ele tudo como você é. E seja amigo dele. Arranja os brinquedos, você tem tudo aqui nessa casa, tudo que você queira. Tem esse terreno aqui, tem outro terreno lá, vocês podem pegar as frutas que quiser, tudo que você queira. A liberdade é sua. Eu fui contar isso lá em casa, ninguém acreditou que o Virgílio Rosa estava fazendo isso, porque o homem era mais pão duro do que tudo. Por causa do filho, ele viu que era uma saída, porque na escola só não está adiantando nada para o filho. Eu fiquei amigo do filho, ficamos juntos, opção de coisa, mas eu lá pelas tantas vi que devido ao processo das aulas, ele não tinha cuidade muito boa, não. Realmente tinha dificuldade para estudar com aquela coisa toda. Agora, ele sempre me tratou bem. Esse Virgílio Rosa andava sempre de chapéu, com a roupa toda, ele era baixinho e gordinho. E numa pressa danada em tudo que tinha. E todo mundo respeitava, porque ele era o Paul Getty. O Paul Getty. Você está entendendo? Na minha terra. Quer dizer, o Bill Gates. Entende?
Então, veja, isso também eu aprendi com o negócio da assistência. Você está entendendo? Eu comecei a ver aquilo tudo. Tinha um outro cara, que eu nunca pude esquecer, que chamava Vlad. São esses nomes, tipo russo, que é as coisas. Que é Vladimir, às vezes que ele chamava. Esse aí chamava Vlad. E ele que cuidava da eletricidade dos postes da cidade, porque lá já tinha eletricidade no meio da rua, tinha aqueles postes, tal, aquele negócio todo. E ele, então, falava para mim, ó, Vieirinha, seria bom, você que anda muito por aí, e você está querendo dinheiro para comprar suas revistas, tem uma saída para você. Vai procurar tudo quanto é pedaço de fio que tem por aí. Aqueles que for fio de eletricidade, eu te pago tudo quando você arranjar. Isso é o Vlad. Ele que tratava da eletricidade. Então ele emendava, não sei como é que é aquilo, e tinha muito fio de tudo quanto é jeito, aquilo tinha valor, né? Até hoje ainda tem, né? Certos fios aí. Cobre, cara de cobre. Então, esse cara também, esse ficou muito meu amigo. Com tudo. E dava indicação. Os pais, hoje em dia, poderiam usar alguma técnica bem específica com os filhos para treinar mais essa questão Eu social? acho que toda criança devia de começar a trabalhar cedo. E ela tem responsabilidade por ela. Eu sou contra esse negócio do governo que faz aí, que eu acho que isso tudo aí, tudo é eufemismo e é um pouco de política chula, de populismo. Eu acho que trabalhar, se a criança quer e ela se sente bem, por que não? Agora, tem que deixar com espaço, não pode escravizar a criança. Eu não era escravo, entendeu? Lógico, tem que ter. Eu estudava demais, mas também trabalhava quando precisava. Você pode até direcionar mais claramente nessas questões mais assistenciais mesmo, né? Você veja bem, aqui, ó, no meu caso, veja bem, o Zé Vitoriano, que era o cara que era o dono lá do cinema, ele ficou amigo meu, gostava demais de mim, de ver meu interesse com filme, que eu discutia os processos de filme, o negócio de cartaz, a película. Eu, menino. Agora veja, presta atenção, com 10, 11 anos, ele me colocou lá para começar a trabalhar. Comecei entregando programa, todo dia tinha um programa, você tinha que colocar de casa em casa. E nunca julguei os programas no Rio. Que esse tinha um outro menino que eles colocaram, que ele cansou daquilo, pegou aquele monte de programa, jogou tudo, eu entreguei tudo. Entregou nada, depois acharam no Rio aquele pacote de programa. Entende? Agora, com isso, logo depois eu virei lanterninha, comecei a fazer cartaz, para dar os negócios, escrever. Depois fui caixa, o bilheteiro, que chama, o bilheteiro que fica na bilheteria, tem um guichê e o cara lá. E depois, eu terminei lá, 10 meses depois, eu era enrolador de fita. Quer dizer, já trabalhava já para passar o negócio. Em 10 meses, eu saí de entregador de programa a enrolador de fita. Agora, por que é que eu tive que parar? O Zé Vitoriano morreu no desastre de avião. Então, e logo em seguida, depois disso, eu comecei a estudar mais lá com o meu preceptor, não pude fazer mais. Mas veja, com 10 anos, ganhei dinheiro com aquilo, ele me pagava bem. Eu virei praticamente gerente do cinema. Eu que fechava o cinema, a hora que acabava de noite. E de manhãzinha, às 7 horas, tinha o grupo. Você está entendendo como é que é? Vamos entender isso. Eu acho que criança devia de ter alguma coisa de responsabilidade. Eu acho que não é só brincadeira, não. Agora, eu acho que não adianta também a gente preocupar com isso, não. Com o tempo isso tudo vai acontecer. Por quê? Porque as crianças, elas vão ficar cada vez mais vivas, mais inteligentes. O processo da menoridade vai diminuir cada vez mais, a maioridade vai diminuir. E isso vai colocar todo mundo desse jeito. Na hora que uma mulher, aí, uma moça com 9, 10 anos já está dando à luz, já tem que ter responsabilidade. Agora veja, homem não pode trabalhar e mulher pode dar à luz? Com 9 anos, com 10 anos? Que negócio é esse? Eu acho isso errado. Vocês querem trabalho e serviço pior do que dar à luz e cuidar de uma criança? Eu não entendo isso. Quer dizer, a lei aí está furada. Mas tem uma lógica danada. Tem ou não tem? Nisso aqui agora eu estou compensando que eu brinquei com as mulheres, agora estou a favor delas, tá certo? Lavei minhas mãos. Agora, gente, ó, parece que já voltou aqui, deixa eu só atender aqui a turma. Sou novato em Conscienciologia, estou procurando aplicar algumas técnicas, como TENEFS, técnica projetiva e EV, mas encontro algumas dificuldades. Não consigo ficar parado no processo, talvez porque seja ansioso
Quando tento, me dá um aperto entre o peito e o umbigo. Parece que vou explodir, tem que me mexer. Alguma sugestão? Eu comecei a falar, o negócio tinha parado. Então eu quero falar para o meu amigo aí o seguinte, o ideal é você ir aqui à imobilidade física Vigil. Frequentar esse laboratório, 1 mês você vai melhorar. Em parte o seu caso eu sei por que é o negócio da droga. Isso é que está te alterando ainda um pouco. Primeira coisa, durma um pouco mais, mexa com o EV todo dia e, quando você puder, apareça para você ir ao curso, ao laboratório da imobilidade física Vigil. Isso aí é um caminho para que os amparadores possam te ajudar mais depressa. De qualquer maneira, se você já está fazendo isso, mostra que você já melhorou muito. O seu caminho agora é liquidar com esse restinho que falta. Como o senhor classificaria a assistência dos notáveis parapsíquicos do século XIX, incluindo aí os anglo-saxões? Por quê? Olha, eles eram fora de série, mas eles não conseguiram sustentar muitas coisas por muito tempo. Fizeram aí os processos que foram dar com o tempo na parapsicologia, mas a parapsicologia ficou também na superfície dos acontecimentos, porque entrou no vácuo. Ela foi na onda do processo da materiológica. A materiológica não leva a nada a isso. O problema do parapsiquismo não pode ser confundido com o elétrico. E a parapsicologia até hoje está confundindo uma coisa com outra. Então isso aí não adianta. A gente tem que seguir um caminho solo. Não tem outro jeito, não. Se esperar por isso ainda, vão ter muitas vidas para essas coisas melhorar. Esse é o motivo que eu estou falando, independente da ciência convencional, qualquer coisa, que é contra fato, nós não vamos brigar. E aqui é o seguinte, o processo é a consciência estudar ela mesma. O mais é secundário. Quais as principais atitudes ou posturas pessoais que aproximam mais a pessoa do seu amparador? Assistir os outros. Quanto mais você assistir a terceiro, mais o segundo, que é o amparador, vai te ajudar. Gostaria de saber qual a diferença entre serenão e amparador. O senhor já esteve na presença dos dois, pode falar qual a diferença das energias? O caso todo é o seguinte. Amparador é uma pessoa igual àquela que ele assiste. Então, por exemplo, uma pessoa igual a você, só que ele se manifesta através do psicossoma direto. Ele é uma consciência. Mas ele tem o mesmo gabarito e tem afinidade com você. Esse é um amparador. Então, é você, como consciência, fazendo assistência. E outra coisa, às vezes é um pouquinho melhor do que você, porque nesse dia você pode estar com dor de barriga, ele não está. Você pode estar com dor de cabeça, ele não tem. E por aí vai, tem uma opção de uma série de condições. Mas ele equivale a você. Agora, serenão. O que é que vem a ser o serenão? Serenão é aquela consciência que já transcendeu esse amparador, já transcendeu o evoluciólogo, já transcendeu toda a gente nossa aqui que são pré-serenões. Com isso, então, ele é tranquilo, ele sabe mais da coisa, está por dentro das leis do cosmos, procura afinar as reações e manifestações pensênicas dele de acordo com o cosmos. Então, com isso, ele é muito mais tranquilo, sabe das coisas, está na dele. Há, então, uma pacificação íntima que comunica onde ela aparece. E ele domina essas energias. Então, para a gente ter uma noção, o serenão é aquela consciência que pega a energia imanente e muda muito pouco dessa energia imanente para transformá-la em energia consciencial dele. Então, ele pega a energia imanente do jeito que está. Então, ele ajuda o cosmos, é uma mão na roda. Ele não é empecilho, ele não impede nada, ele não é tropeço dentro dos fenômenos e de todos os processos, impulsos, condições, fluxo e refluxo do cosmos. Ele só ajuda. Então, a diferença de serenão é enorme. Agora, é bom você pegar meu livro que está falando do que é serenão e o que é evoluciólogo. E leia, porque é capítulo extenso que tem nos meus livros aí. O último dele está lá no Homo Sapiens Pacíficos. Amparador cego, se não estou enganado, não teria um amplo discernimento? Poderia falar mais a respeito? Amparador cego não existe. Existe guia cego. Isso aí está errado, essa expressão. Guia cego quer dizer o guia amaurótico, é aquele que não enxerga. Agora, amparador não. Nós temos ele como uma pessoa técnica, ele não é cego.
Agora, poderia falar mais a respeito, os amparadores de Allan Kardec, Chico Xavier, estavam em qual categoria? Tudo que tem religião, seja do espiritismo, do voodoo, do protestantismo, do judaísmo, qualquer coisa que tem religião, é um processo dogmático. Sendo dogmático, não tem amparador. Ali tem guia amaurótico, guia cego. Por quê? Amparador, gente, é universalista. Ele não é faccioso. Ele não é sectário. Então, pensem nisso. Ele é da holofilosofia do universalismo. É uma coisa da mega fraternidade. Não existe nada disso. Então, a religião é só guia amaurótico. Por exemplo, está falando aí, ó, Emmanuel, por exemplo, do Chico Xavier. Ele foi padre não sei quantas vidas. E ele agora já está reencarnado, ao que me consta, porque ele esteve comigo antes de sair, falou para mim, e eu admito a minha experiência, que ele agora está na Itália. E ele foi lá para trabalhar ainda com um processo que está ligado à Igreja Católica. Sou Paulo, o espírita, que lhe falou uns dias atrás. Como o senhor disse que eu poderia ser um questionador, permito ser agora. Acredito que Jesus também tinha um amparador. Baseado nisso, no seu livro branco, item 439, as suas perguntas se baseiam em que Jesus, de 2000 anos atrás. Acha justas tais comparações? Tem notícia dessa consciência, Jesus? Pergunto, se o senhor estivesse presente naquela época com a sua equipe extrafísica, conseguiria implantar os conceitos da conscienciologia, inclusive com os verbetes usados pelo senhor? Conseguiria alguma coisa com a cultura da época? O senhor seria universalista? Olha aqui, antes de Jesus, tem um monte de gente dentro da Grécia Antiga, do helenismo. É bom você voltar para o helenismo, que são muito superior às coisas que Jesus Cristo falou. O que é Jesus Cristo que era bom na ocasião dele? Vamos falar. E outra coisa, eu tenho que falar de Jesus Cristo, é daquilo que existe. São os 4 evangelhos sinóticos, porque qualquer coisa que eu falar diferente, ninguém admite nada. Está tudo na Bíblia. E eu acho que a Bíblia também é um livro que é até pornográfico. Tem uma opção de coisa errada nele. Então agora vamos entender bem. Jesus Cristo. Ele não teve tempo de avançar dentro da mediunidade dele. Estou falando a sua linguagem. Ele não avançou na mediunidade dele. Ele é igualzinho a esses médicos que aparecem no centro espírita, que estão em desenvolvimento. Ele, de vez em quando, ficava desassossegado. Todos os 4 evangelhos lá, os evangelistas, falam disso. Ele ficava desassossegado. Desassossegado quer dizer, o que é isso? Ele estava em surto. Ele tinha surto. Outra coisa, quer surto maior do que aquilo, que ele faz um chicote, vai lá e bate nos caras que estão invadindo o templo? Isso tudo é surto. Agora, ele tinha surto de mediunidade em desenvolvimento. Tinha 30 e poucos anos, era muito moço. Ele não deu para desenvolver o processo do jeito que precisava. Agora, o que se passa? Tem um monte de coisa também na época dele que ele não falou nada. Por exemplo, seria bom você ver Vie de Jesus, que é Via de Jesus, Ernest Renan. Leia como é que é o Jesus natural da situação toda, que esse Renan falou também da Igreja Católica, Jesus, Evangelho, Novo Testamento, Bíblia, tudo isso. Leia isso, via a vida de Jesus. Ernest Renan. Isso tem por aí, é fácil de achar. Tem centenas de livros que falam de Jesus Cristo. A maioria está só em apologia. São poucos que analisam a figura como deve analisar a gente. Porque esse negócio é o seguinte, ele era um homem igual aos outros, não era nada de... ele não tinha amparador, ele tinha guia cego. Por quê? Pois ele ficava todo desassossegado, tinha que pegar o discípulo amado dele, subir para o monte para fazer um retiro. Está lá, é só pegar os 4 evangelhos sinóticos, está tudo lá dentro. Eu estudei essas coisas todas para ver isso. Jesus Cristo é uma das personalidades que eu estudei. Agora, qual o ponto mais sério dele? A melhor coisa que tem dele é o Evangelho, lá no Novo Testamento, é o Sermão da Montanha. Agora, tem besteira deste tamanho, Jesus Cristo. Uma delas, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a luz do mundo. Isso aí é o cara da autopromoção. Quer dizer, ele foi o primeiro autopromotor que apareceu público na Terra. O segundo que está aparecendo agora, que é um pouco cabotino, é o Paulo Coelho. Depois dele. Agora, então, vamos entender bem essas coisas. Isso aí mostra o quê? Meninada. Uma outra coisa também, para você pensar. Ele falou assim, o reino de Deus está próximo. Isso faz 2000 anos. Você viu o reino de Deus por aí? Ainda não vi. Ele ainda não passou na minha rua aqui. Então, vamos entender bem Jesus Cristo. Agora, qual o ponto mais forte dele, além de Sermão do Monte, e aquilo que ele fez força?
é o problema dele dominar as energias sem conhecer as energias. Então ele era um meninão nisso. Ele não sabia, ele tinha as energias, mas não sabia. Então os fenômenos que aconteciam com ele era um médium ectoplasta. E fazia todos esses fenômenos, produzia aquilo tudo, junto com os guias cegos, dentro do jeito que tem no movimento espírita. Lá em Goiás mesmo, atualmente, é um homem que faz essas coisas tudo desse jeito lá. Existe uma porção dessa cirurgia que são feitas até invisíveis, a pessoa vai lá, fica dentro do olo, pensando daquela atmosfera e desenvolve. Isso tudo existe. Agora veja, se ele fosse viver mais tempo, ele poderia chegar a grandes triunfos e amadurecer a cabeça dele para acabar a meninice dele. Outra coisa, será que Jesus Cristo era analfabeto? É uma pergunta que eu deixo no ar aí para você. E outra coisa também séria, vai ler a vida de Apolônio de Tiana. Esse era muito superior a Jesus Cristo e viveu mais ou menos naquela época. A Igreja Católica procurou acabar e sepultar todas as documentações a respeito de Apolônio de Tiana para exaltar a figura de Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, com isso, mudou até o calendário do Ocidente, sabe? Fez fama, deita na cama. Tudo é um processo de promoção. Já está aí, o Brasil está brigando aí devido ao negócio do Goebbels. Mas aquela palavra que eles falaram, que foi o Goebbels que falou, nada, aquilo já é antigo. Aquilo vem da antiguidade. Quer dizer, fale mentira, vai falando, mentira todo dia, que aquilo acaba sendo aceito como verdade. Mas aquilo não é do Goebbels. Eles estão condenando esse Amorim. Esse Amorim não é flor que se cheira mesmo, que ele é bobinho. Ele fez uma opção de besteira lá nesse negócio da OMC. Mas aquilo não é só do Goebbels. Antes do Goebbels já tinha gente que falou nisso. Eles estão só baseados nele, porque foi o Goebbels que segurou mais a coisa. E eles falando que os americanos estão igual dele, ele não estava muito longe da realidade, não. O Amorim nisso estava até certo. Que é mesmo. Processo americano. Lá é o processo mesmo nazista, do jeito o Ariel Sharon, junto com os americanos. Olha o processo todo. Tem muita coisa nazista nisso aí. Vamos pensar bem. Olha o que é que esse Bush fez lá no Iraque. Não tem nazismo nisso, não? Tem ou não tem? Vamos pensar a invasão que foi feita lá. Olha o que é. Eles estão com isso atolado aí, até aqui, e não conseguem sair daquilo. Quantos anos já estão? O negócio está pior ainda, o Afeganistão, tudo. Então, vamos pensar nisso. Como se procede a definição do amparador extrafísico para uma determinada consciência? É um acordo entre consciência, amparador, amparando? Escolha de evoluciólogo? Em que momento se dá essa definição do amparador extrafísico para a consciência durante o intermissivo? Olha aqui, ou durante o intermissivo. Primeira coisa, às vezes é durante o período intermissivo, mas às vezes não. É a pessoa que começou a trabalhar, devido à proex dela, ela desenvolve, ela não tinha amparador, não tinha nada, eles vêm com o amparador para ajudar. Agora, por exemplo, vocês acham que toda pessoa que hoje, que são muita gente que está praticando a TENEPS, essas pessoas combinaram com o amparador para praticar a TENEPS aqui? Não. Uma boa parte ninguém sabia se a pessoa ia ter gabarito para praticar a TENEPS ou não. Então, na hora que vem, que a pessoa começa a trabalhar, o amparador aparece. Isso aí é da antiguidade, que eles falam. O discípulo se prepare que na hora o mestre aparece. Isso aí é antigo, é das iniciações da antiguidade. Agora, o processo extrafísico é antigo. Agora, só que tem que naquela ocasião não tinha amparador técnico do jeito que tem hoje, sem nenhuma influência de processo religioso sério, né? E hoje nós estamos vivendo sem esse processo religioso. Então, o problema todo é o seguinte, o amparador vem de acordo com o trabalho da pessoa. Se ela trabalhou bem, ou se ela está trabalhando bem, ela vai ter um amparador. Agora, a maior prova que eu quero que essa pessoa aí prestar atenção é o seguinte, quando a pessoa entra na TENEPS, se a pessoa se dedica àquilo diariamente, vai acabar tendo um amparador daquela assistência. Agora, se aquilo caminha muito, dentro de 2 décadas, 20 anos depois, um vintênio, o que é que acontece? Aquela pessoa vai ter um outro amparador para formar uma OFIEX dele, uma oficina extrafísica. Então, por aí a gente vê. Por exemplo, ninguém aqui tratou com 2 amparadores, não. E outra coisa, esses próprios amparadores, eles mudam conforme o tempo. Então, a maioria dos processos de amparo, de função que tem na Terra hoje, acontece devido ao trabalho que está se desenvolvendo agora, aqui, nesse instante. Então, o processo do curso intermissivo é relativo nisso.
Agora, você citou alguns exemplos de sociedades antigas que mexiam com o parapsiquismo e que, na verdade, estavam sendo assessoradas por guia cego. Nesse caso, onde estavam os amparadores nessa época? Que tipo de trabalho ou ocupação, ou que tipo de pessoa que conectava com os amparadores de verdade? Olha, tudo indica que essas coisas eles faziam o que podiam, mas eles não apareciam assim. Por exemplo, por que ninguém nunca falou em serenão? Por que ninguém, através desse processo todo, eles falavam em potestade celeste, que é o que equivalia quase a isso, mas mais nada. Mas ninguém nunca chegou e explicou, como nós estamos falando, o que é um serenão para vocês, com uma certa técnica. Outra coisa, por que é que não falaram em macrosoma? Esses camaradas, por exemplo, que eram serenões, já tinham macrosoma. Por que é que não falaram nunca nisso? O povo já tratava, o povo já era doente, o povo já tinha médico, ou gente que era curadora, alguma coisa. Por que é que nunca falaram nisso? Então vocês vejam, a Terra não está preparada para essas coisas, nem o povo para entender nada disso. A situação nossa é essa. Nós estamos vivendo a era da consciência, a era dos serenões, a era, portanto, dos amparadores. Então acabou. Essa é a era da conscienciologia. Por sinal, essa medida interplanetária, nós vamos falar isso sobre esse assunto domingo que vem. Sou nova na projeciologia. Recentemente, num curso de amparadores que fiz aqui na minha cidade, o meu fronto chakra foi desbloqueado um pouco. Após isso, senti que algo mudou. Estou em curto-circuito, angustiada, como se estivesse no liquidificador. Mas ainda não consegui conhecer o meu amparador, se caso eu tenho. Eu sei que tem alguém que me protege, mas não sei se trata de um guia cego ou de amparador. Como sei quem é? Como eles podem me ajudar? Estou precisando. Infelizmente, por fato de ainda não ter emprego, não estou podendo fazer os cursos do intercâmbio. Olha, preciso de falar com essa pessoa para ser atendida lá, ver o que eles fazem. É a turma do intercâmbio. Qualquer coisa, depois vocês vão ver aqui o nome da pessoa que a gente dá aí em particular, para ela ser atendida. Agora, ó, o que você deve fazer é o seguinte: anota tudo que está ocorrendo para você, que com o passar do tempo você vai entender todas as suas sensações e isso tudo vai melhorar. Agora, até o ponto que você chegou aí, você não tem amparador não, isso é guia cego mesmo. Mas agora, do jeito que está acontecendo, já estão mexendo no seu fronto chakra, essa coisa toda, mostra que o amparador está a caminho, está começando a aparecer. É possível, através de médios, orações, oráculos, ser devoto de determinado santo, no caso dos católicos, conectar um amparador? Não. Existem meios melhores? É lógico. Como saber se o amparador está auxiliando ou se estamos só na tarefa de executar? Olha, a primeira coisa é o seguinte: amparador não usa muletas conscienciais. Ele vai direto aos finalmente para aumentar o discernimento da pessoa. Então, todo mundo que usa qualquer coisa, desde incenso, oração ou qualquer coisa, está errado. A oração nossa deve ser a nossa própria vida, o que a gente pensioniza sem parar. 24 horas por dia você está fazendo oração. Se você está com um pensamento bom, se é ortopensenidade, se o pensamento é reto, alto nível, você está em conexão. E outra coisa, se você está em conexão, você vai acessar centrais extrafísicas. Isso é muito mais que oração. É uma ligação. E outra coisa, de 3 naturezas diferentes. Tem 3 grandes centrais aí que estão trabalhando com a humanidade atualmente. Então, o problema é trabalhar com isso. Agora, ó, esqueça todas essas muletas, que isso tudo é moldura do quadro. Isso é secundário. Não adianta. Muleta não leva a nada. Você tem que ter confiança em você. No modo de você pensar, no modo de você sentir, na sua intenção, na força da sua vontade. Isso é que é importante. Amparador vem enriquecer a força da vontade da pessoa e fazer com que, pelo menos indicar, informar, para ela melhorar a qualidade da intenção dela. De modo que quando você pega uma oração, você pega um cristal, você pega uma luz, pega aí uma vela, pega o diabo a 4 dessa besteirada toda que tem, dessa parafernália de coisa, você está pondo a sua força naquilo e acabou a força da sua vontade. Com isso você está tirando a sua responsabilidade. Não! Mas o meu processo é oração. Meu problema é o cristal. Meu processo é o pêndulo. Isso tudo é besteira. Então não é por aí. Você tem que assumir a sua condição. Nós é que temos, antes de mais nada, fazer a curoterapia. Autocuroterapia. Depois é que vem a segunda. De modo que a gente é obrigado aqui a falar as coisas tudo na bucha, que nós falamos isso é impacto-terapia. Soco na cara e fratura exposta. Que é o jeito de mostrar a realidade.
Agora, Ani, você pode falar, por favor. Eu fiquei com um monte de dúvida aqui nesse item autoevolução, na página 33, que o senhor fala exatamente que os amparadores daquela época, da China e da Grécia, eram menos evoluídos do que hoje. Então, a partir disso, eu comecei a imaginar um monte de coisa. Então, por exemplo, se é tipo um par casado, né? Se a gente está evoluindo, os amparadores evoluíram e a gente evoluiu junto. A gente era cego, não era? Só tinha guia cego. Então, então a minha pergunta é, naquela época, aqueles amparadores... O problema não é de assistência. Agora, por exemplo, o cara que era serenão, esse já estava mexendo com consciência livre, já veio de outro planeta assim. Então, naquela época, aqui na Terra, tinha menos amparadores de alto nível, é isso? Olha, hoje ainda tem muito pouco, pensa bem naquela ocasião. Tinha menos. Muito menos. Então, como é que é isso? E outra coisa, quanto será? A gente calcula que tem uns 60 serenões no planeta. Naquela época tinha quantos? 6? Tá. Então, como é que 10, então, quando vai fazer a evolução de um planeta, né? Transmigraram, né? Viemos transmigrado, feito Cro-Magnon. E aí, mas vem algum amparador para ajudar esse, não vai ser os Cro-Magnon se ajudando. Não é isso, não vem amparador, vem a consciência livre que cuida disso. Mas aí um desses Cro-Magnons melhora e começa a ser amparador Cro-Magnon? Aí vem o serenão, vem para cá, foi ele que ampliou o processo do cérebro. A lei de Darwin, por exemplo, ajuda tudo isso aí. Mas a lei da evolução. A minha dúvida vem algum transmigrado melhorzinho, ou é o Cro-Magnon que melhora e começa a se ajudar entre eles? Tudo é serenão que vem no meio deles. Não é? O Cro-Magnon que apareceu era um serenão. É uma serenona. Esse é que fizeram o impulso. Você pensa que esse povo que está indo para aquele planeta, lá de Cro-Magnon, que lá não tem a serenão? Tem. Não, o senhor mesmo falou que o primeiro Adão seria o serenão. O ideal, a meu ver, é isso. É uma coisa mais do que lógica. Mas o que eu estou querendo ver é como é que... Agora, esse negócio é relativo, sabe por quê? Vamos supor que existisse gorila, orangotango, chimpanzé. Tudo é gente. Tudo é gente. É que eu estou querendo ver como é que o gênio né? É 1% praticamente de diferença, 2%, 3%. Tudo já era. Agora pensa bem, pouco, a macacada. Por que é que a gente fala, ô macacada? Não está muito longe disso. Nós somos os macacos que fomos ao Beauty Parlor. Quer dizer, ao salão de beleza. Fizeram produção conosco. Se nós colocar mecanismo da fala nesses macacos, tem muitos deles que vão ser mais inteligentes que um monte de gente que você conhece. Muito bem. Aí a minha outra pergunta é o seguinte, tem a ver com o tempo no extrafísico. Um guia cego desse da religião, ele pode fazer essa reciclagem no extrafísico? Eu me lembro que uma vez o senhor falou que foi numa exposição esotérica. Não, aqui, ó, deixa eu te explicar como a dificuldade é do própria pessoa, não é problema assim. Vamos supor, o cara chegou aqui, todo mundo começou a incensá-lo, ele virou um líder. Daí a pouco é o líder de uma religião. Aí ele viu que era importante levar o negócio para Deus, inventou as coisas dele e fez a religião dele. Isso aí é que tem acontecido através dos milênios. Agora, quando esse cara dessoma, esse povo todo que ele encaminhou daquele jeito, vai tudo em cima dele. Então fica, primeiro, você está entendendo? O negócio enrolado, que é a egrégora extrafísica, que alimenta a egrégora daqui. Então você sai do corpo, você vai ver que os judeus, por exemplo, com o processo de tudo que eles têm, que tem mais de 5 milênios, tem verdadeiras comunex só de judeus. Agora, tem cara que vem aqui e torna a voltar, e torna aí, torna a voltar, nem percebe isso. Você está entendendo? Porque está tudo dentro do mesmo óleo pensene. Agora, então, veja, é o círculo vicioso de condições das mesmas ideias e sem pesquisa. O problema todo com o tacão, entende? Da falácia, que o nome não é bem falácia. O processo todo é, como é que chama? Aquilo que se faz na religião? Imposição, né? Imposição. Dogma, a dogmática, a dogmatologia. O processo todo é esse. Tá, mas a pontificação, agora, a peremptoriedade, vamos dizer, a verdade absoluta. Então, eu quero saber como é que a gente sai disso.
Sai disso através de todas essas técnicas que nós estamos dando aqui. Mas eu estou querendo ver no extrafísico. Necessariamente no extrafísico é você procurar as comunex evoluídas, desde que você tenha boa intenção, eles vão acabar te pegando. Hoje eles levam você, foi o que aconteceu com você e com a gente, para o curso intermissivo. Não, mas eu fui tirada lá da bratosfera, o que fosse, e levada para o intermissivo. Pois é. Nós éramos cavalos e éguas soltas. Eles laçaram e levaram. E aí minha pergunta é sempre esse o caminho? Ou tem um que pode, por exemplo, já sair mais... o caminho é de afinidade. Presta atenção. Nós vamos melhorar demais. A hora que alguns aqui virarem serenões, por causa da afinidade. Eles não vão deixar a gente para trás. O negócio é afinidade, amigo. Não tem saída. Não adianta forçar a barra. Isso não tem muita exceção, não. Onde que entra o intrafísico e o extrafísico? Se sempre necessário, por exemplo, sempre vai para uma teoria no extrafísico, para o intrafísico, para a poder... procedência lá. Isso aqui, é teatro. Isso aqui é o teatro da vida material. A realidade não é essa, não. Nós estamos aqui num estágio. É igual a pessoa que entrou numa escola. Isso aqui é uma escola. Por isso que a gente quer transformar esse hospital numa escola. Agora, veja, você já pensou? Você criou um colégio. Aí o que faz? Aparece aquele monte de aluno, mas todo mundo doente. Tem que tratar primeiro dos doentes, para depois virar aluno. Aqui é isso. Aluno aqui é muito pouco, a maioria tudo é doente. Então, veja, o mega hospital é superior à mega escola da Terra, ainda. É isso que nós estamos tentando agora mudar. Colocar a mega escola na frente. Isso aqui é para ser escola, é TARES. É isso. Tem lógica? Pensa. Agora, não adianta tergiversar e nem recalcitrar contra os grilhões da evolução. Eles são assim e não tem jeito de mudar. Tem vulcão, é você comendo a vaca, o boi, é a lioa comendo o gnu e a zebra para dar para os filhos. Esse é o processo nosso aqui. Mas olha, mesmo assim é uma bênção. Uma última pergunta nesse assunto. Fala. É só a partir da desperticidade que a gente pode aprender mais no extrafísico sem ter que ficar nesse vai e vem? Porque o senhor ficou... Eu acho que a coisa começa quando a pessoa... Muitos já fizeram isso antes. Através da TENEPS, por exemplo, e através do arco voltaico, através do estado vibracional. Muitos já fizeram, em silêncio, mas não conseguiram divulgar isso. Você veja, eu tentei divulgar a TENEPS e a INVEX para minha família, para meus colegas de escola, para o povo tudo chegado, meus confrades espíritas, o nome é confrade. Não consegui nada. Tinha que esperar 2 gerações. Por quê? Vocês foram instruídos para vir para cá, porque eu não dava conta sozinho de fazer isso. Mas o senhor está falando de uma reciclagem aqui no intrafísico. Reciclagem aqui e lá. Aqui é que reflete lá. A pessoa vem para cá, se ela melhorar, ela vai começar a melhorar para a procedência dela. Ela sai da baratosfera. Aí começa a melhorar. Mas você já pensou o tanto de comunex mais ou menos que tem, sem ser da baratosfera? Mas ainda tem um ranço da baratosfera enorme. Pensa nisso. Você vai começar a entender. Então, só quando não tiver mais esse ranço, é que ficar muito tempo no extrafísico começa a ser vantajoso. Por isso que eu acho que uma porção de coisa vai melhorar a hora também que houver as colônias de outros astros, outros planetas, outra situação. Isso aí vai melhorar mais. Que aí eles vão começar vamos dizer, aperfeiçoar o processo da vivência. Os holopenseiros vão melhorar. Entende? Nós aqui já estamos começando a dar um exemplo disso. É fazer uma comunidade nossa, de um bairro, que seja específico. E é um bairro aberto, ele não é fechado. Nós não temos muralha aqui. Muito embora tenha concertina, muro, essa coisa que precisa, mas tudo é aberto. Entra quem quiser, sai, etc. Então isso é muito importante. A base de tudo é isso. Agora o Estado Mundial tem que caminhar para isso. Vai chegar o dia. Agora, eu não vejo outra saída disso, não. O caminho é esse mesmo, não tem outra saída, não. O que o senhor acha que está precisando é ter maior número de amparadores, ou esses amparadores também têm que evoluir? Não, está precisando de ter mais gente autoconsciente, que é o que nós estamos tentando fazer aqui.
conscienciólogos. Nós precisamos disso. Esse aqui é o ponto nevrálgico de tudo. É onde melhora tudo. Vamos aumentar os conscienciólogos e conscienciólogas, que tudo vai melhorar com isso. Agora tem que ter cosmoética, prioridade, dedicação ao processo, TENEPS, chegar na UFIEX, até chegar na dispersidade. Agora o problema tudo começa aqui. Intermissivista, estado vibracional, tenepsista, epicom, é por aí. Eu não vejo outro jeito. Você está pegando a coisa que eu faço. Você está perguntando o que eu estou fazendo. A minha vida e tudo que é o meu trabalho todo é dedicado a isso. Não, na realidade, eu estava querendo entender como que é a evolução dos amparadores. Quer dizer, a nossa também. Amparador é sua. Olha que bobagem. Você está perguntando a sua evolução. Não, que mas eu queria entender assim. Isso é bobagem. Isso é rebarbativo. Mas eu não queria esse você está perguntando o bicho. que você é. Agora, você pensou, você já teve e vai ter uma porção de amparadores com o tempo que foram generais, marechais, capitães, majores. A minha dúvida é se daqui a 200 anos o senhor vai escrever assim, os amparadores que tínhamos na Cognópolis... Não, há 200 anos eu vou falar assim, há 200 anos a Emi era uma pré-serenona, hoje ela está uma fera, já é desperta não sei quanto tempo, já cansou isso, e ela agora está lá ombreando o trabalho junto com o transmentor. Entende? É isso, mudou tudo. Agora veja, nessa ocasião você está perdida. Por quê? Se hoje você tem a gente para cuidar, lá você vai ter muito mais. Ó. Então se prepare, porque a freguesia vai aumentar. Olha aí na frente que atrás vem gente. O negócio é esse. Obrigada. Pode falar. Pergunta é na Megapensenologia, na primeira página, o segundo Megapensen trivocabular. Amparadores promovem soerguimento. Eu queria, se você pudesse, que aprofundasse isso. Como que O eles caso vão todo é o fazendo, seguinte, como o que é que as pessoas ocorrem, quando é que elas estacionam? Na hora que elas têm uma queda. Toda queda há uma regressão. Então é preciso já ver o soerguimento. O soerguimento é colocar a pessoa no ponto que ela estava antes. Então ela se levanta, para não ficar entregas baratas no chão. Porque tem aquela pessoa que entra em depressão, coloca a cabeça no chão, nem quer saber do mundo. De cabeça para baixo, barriga para o chão. Tem um monte de gente assim. Então preciso fazer o soerguimento, ela levantar, respirar forte, olhar grande a distância, saber o que tem, saber que ela tem que reagir. Isso é a reciclagem. Isso é a autocura, autocuroterapia. E eles fazem isso com quais técnicas? Com inspiração? Não, eles vão mostrando as coisas com o tempo, a pessoa nem percebe que ela vai melhorando. Com o passar do tempo, ela vai ver que ela melhorou, não é mais a mesma coisa. Só de você pensar, por exemplo, que a pessoa não deve pensar mal, já a metade do assunto já começou a melhorar, a metade do caminho já está andado. Não pense mal de nada, nem de ninguém. O amparador tem que ser assim. Isso aí já começa a melhorar tudo, não começa? E outra coisa, sem nenhuma influência dos outros, não há fiscalização, não há cobrança, não há dogma, não há nenhuma uma força ascensional contra você, ou uma força ascendente, ou um poder, uma potência contra você. A sua liberdade, seu livre-arbítrio está livre, solto. Isso é impressionante você pensar. É isso aí que falta. Que antes tudo tinha alguma força contra. A pessoa está tirando partido de você. Aqui não. A briga é clara. Isso é que é a parademocracia total. Isso é que é a holofilosofia. E como que eles ajudam quando você cita mais adiante na argumentologia sobre as pitchas, os santos e os médiums? Que tem? A pessoa vai fazer uma maxidissidência, até certo ponto ideológica, para começar até a ter hoje o nós já comparador. temos um acidente aqui conosco. Todo conjunto de ideias avançado cria mais maxi-dissidente e mini-dissidentes. Principalmente mini-dissidente. Porque a pessoa não consegue alcançar aquele nível. Agora, o maxi-dissidente, se ocorre, é uma bênção. Quando ocorre. Por exemplo, eu estou procurando maxi-dissidente, seja homem ou mulher, que apareça contra a gente. Até agora ainda não vi nada.
Fazem só meio século que eu estou atrás disso. Desde a época que eu comecei a esperar vocês, eu ainda não vi ninguém. Alguém aí conhece? Ô Roberto, você que vê muita coisa, arranja um marco de acidente para mim. Pode ser homem, mulher, qualquer idade, qualquer formação cultural. Me arranja. Eu quero que me arranje. Uma outra coisa, eu quero lembrar para vocês. Já vão para 40 anos, a pior teoria, a mais avançada que eu tenho, que é o Homo sapiens sereníssimo, ela está irrefutada. Não teve ninguém para vir para acabar com isso, até agora. Só isso aí já dá uma ideia do que é que a gente tem aqui. O que eu estou pensando é a maxi-dissidência que nós fizemos em relação a esses guias cegos, tá certo? Sim, não, então, mas isso aí tudo vocês já estão consertando, né? Agora, o curso intermissivo foi o primeiro conserto. Mas tem assistência Esse já começou agora, a mexer, né, com a gente, né? né? Tem assistência a esse povo que a gente vai... Tem, mas aqui, a evolução ninguém dá ponto sem nó. Aquilo que você dá, você tem que receber. Aquilo que você recebe, você tem que dar. Toda assistência é recíproca. Então, acabou. Por exemplo, amparadores. Aquilo que eu estou recebendo hoje, eu vou ter que pagar para esse povo todo. Agora, eu já perguntei para o numerador, quem é que deve mais? Sou eu ou você? Não, eu perguntei para ele, quem é que deve mais entre nós dois? Sou eu ou você? Eu quero ver minhas contas. A hora que eu morrer, essa aqui, acabar esse corpo, eu quero saber as contas. É o primeiro que eu quero ver. Eu quero saber, né, se eu estou devendo muito para ele, como é que é. Porque tem passado atrás disso. Você lembra? Eu fiquei 214 anos mexendo com isso. Então, vamos ver quem é que está. O Kipap, o Iven, Sitakits, entendeu? Professor, às vezes tem determinadas dicas ou inspirações do próprio amparador que na hora, no momento, a gente considera até meio radical. E aí, com os fatos, um andar da carruagem um pouco mais adiante, aí a gente reconhece a clareza, né, a lucidez que ele teve lá. Às vezes, essa defasagem, o que é que a gente poderia estar trabalhando? Isso é mais uma questão egóica nossa, questão de confiança, eu acho lucidez, que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entender bem o que é que foi falado. Quase sempre a defasagem tem por má interpretação. Mas a má interpretação, às vezes, é uma coisa mais do que óbvia, não precisava de acontecer. Então a pessoa tem que raciocinar mais, refletir mais, ponderar mais. Às vezes o que interessa é isso. Ver as outras hipóteses. Quando acontecer uma coisa que está chamando a atenção demais e que vê de algum amparador, veja, coloque-se na posição do outro, coloque na posição antagônica, veja do outro lado, atravessa a margem, fica na outra margem. Vê como é que fica. Quase sempre aí a pessoa vai clarear mais o assunto. O que falta é isso, é ponderação, reflexão, recolhimento íntimo. Às vezes falta. Porque as coisas são avançadas e a pessoa às vezes está vendo tudo por só um ângulo, ela está bitolada, é muito pontual. E às vezes ela tem que ter uma cosmovisão mais ampla, ela tem que abrir o leque. Quando não abre o leque, a pessoa enxerga pouco, isso é miopia, né? Ela não vai enxergar bem. Está vendo só o pontual. Isso não resolve. Então a primeira coisa que tem é fazer uma melhor interpretação. O nome disso é hermenêutica. A outra é exegese. Evaldo. É só para aproveitar o momento que ele falou da hermenêutica e lembrar que a gente vai ter uma palestra com a professora Carla Uma sábado. Palestra não, uma aula aberta sobre hermenêutica evolutiva, tá? Quer dizer que vai ter interpretação lá na de reaprendência. tudo. Né? A coisa mais séria é começar a interpretar o nariz, para ver onde é que você põe ele. Valdo, quando que o tal mal começou a aparecer para você, tá? Quanto tempo mais ou menos ele ficou atuando junto com você? Ele ficou quase 50 anos comigo. Quase 5 décadas. 50 anos, Tá. Agora ele veio com um médico que era para ver se a gente assistia, mas o médico sumiu depois. Ele veio, o médico era de Goiás. E ele, o tal mal, se comunicava através de uma médica, era a melhor que havia na Casa do Cinza. Foi aí que começou. Agora, desde que ele chegou, como eu saía do corpo, eu encontrei com ele, ele abriu o jogo com a história toda e abriu uma opção de coisa para mim. Eu já sabia quem era. Mas eu não falava isso para a turma espírita lá, porque não dava. Se eu começasse a falar tudo, já era um problema. Ele, como chinês, ex-chinês, se comunicar em sessão espírita, era uma coisa totalmente assim, surpreendente, diferente, exótica, entende? Então isso tudo criava problema. E ele mesmo falou, fica calado, vamos ficar discreto com essas coisas todas. E qual que era o ponto? Agora, ele desde que chegou,
Quando ele chegou, eu já conhecia ele assim de vista, pela clarividência. Aí depois ele abriu o jogo, a gente começou a entrosar. E ele falou assim, ó, eu vou ficar aí uma temporada devido ao processo de energia. Meu caso foi esse. Você tem que lembrar que a Casa de Cinza era de efeito físico, a gente mexia com o processo, até que a ectoplasmia apareceu, foi feita a fotografia, uma opção de coisa disso. Ele era praticamente o que orientou mais lá, a Casa de Cinza. A Casa do Cinza foi feita como um laboratório específico para a ectoplasmia. Entende? Assistencial. Professor, sim. Aqui na argumentologia, sim, na página 34, no item visual, eu gostaria de entender o seguinte. O senhor coloca aqui que o visual da consciência amparadora tem uma fisionomia. Pode ser de homem ou de mulher, em geral, refletindo a fisionomia do mais recente soma corporificado pela consciência na intrafisicalidade. Por isso, quando há referência geral e didática, aqui, a amparador, deve-se entender o amparador ou a amparadora. Certo. A minha pergunta é o seguinte, na projeção consciente, quando nós fazemos uma projeção, quando nós não enxergamos a consciência, isso, o amparador, a nossa lucidez que está baixa, ou o que seria isso? Não, porque o processo de você ver com nitidez uma consciência é um dos fenômenos mais difíceis que tem. Você tem impressão da condição que a mediunidade impressiva é muito mais fácil. Agora, por que é difícil? Porque tem que mexer numa porção de coisa no seu cérebro, muito mais complicada que a clarividência, para ver com nitidez. O mínimo que tem que haver numa boa clarividência é uma descoincidência mínima. Sem isso não tem jeito. Agora, uma pessoa no normal aí, ela está às vezes até excitadona, ela vai ficar na descoincidência de uma hora para outra assim. Isso precisa de tempo, traquejo, não é fácil. Esse é o motivo que eu falo para vocês, que é uma coisa que nem Allan Kardec não falou nisso. Mas o processo sério, o livro dos médicos, por exemplo, fala nada disso. A verdadeira clarividência básica, mais séria que tem, além dessa do acoplamentário, é da hipnagogia, mas principalmente a da hipnopompia, que é a hora que você esteve dormindo muito tempo, na hora que você volta para o corpo, ali é que é mais fácil. Porque ali você está um pouco descoincidido, não é tão difícil você ver com nitidez o que acontece. E outra coisa, isso não precisa de tanta energia do jeito que precisaria para montar um fenômeno com efeito físico para você ver uma aparição na sua frente. Então, e isso dá para ver detalhes da pessoa. Eu às vezes vejo essas personalidades, minha vida inteira eu tive isso, na hipnopompia. Agora, eu vejo com detalhes assim, o rosto, os olhos, até a cor que aparece, as coisas todas que tem, a roupa da pessoa, o tipo que é, aquilo que ela quis significar, com aquele tecido daquela roupa que tem. A gente vê tudo isso na clarividência. Isso é impressionante. Então, isso aí é uma coisa que eu vejo que é o caminho que precisa. Mas praticamente nem tem livro sobre esse assunto. Que é a clarividência hipnopômpica, como eu chamo. Que esse é um dos fenômenos mais sérios em matéria de clarividência. Agora estou falando clarividência do ponto de vista de enxergar, de olhar, de ver. Porque a clarividência, ela entra numa opção de coisa. Tem o processo da sensitividade, como dizem em inglês, sensitivity, que é o processo, por exemplo, você vê qual a vida anterior da pessoa, aquela retrocognição que a pessoa não teve, você entra naquilo tudo. Entende? Então aí você tem pré-cognição, você tem simulcognição, tem uma opção de coisa ali dentro. Mas ali você pode ter isso tudo sem precisar de ver. Na sua tela mental aparece só aquelas sugestões. E agora, com o problema, por exemplo, da pangrafia, isso amplia tudo. Então, a clarividência que se fala de modo geral é coisa muito mais séria. Então, por exemplo, a clarividência viajoura é aquela que você vê só aquele negócio pontual com o mental soma. Vai lá, vê e pega. Tudo pontual. Certo. Mas a clarividência viajoura, a gente consegue dominar a clarividência viajoura ou ela, não, ela sempre é espontânea? É muito difícil você começar a dominar qualquer coisa dessa. Quase sempre tem um amparador que te ajuda no meio e às vezes demora anos para você começar a ter algum mando, algum governo, alguma decisão em qualquer coisa dessa. Eu acho muito difícil. Então o processo de ligação daqui para lá é muito difícil, mas de lá para cá, para eles também é muito difícil de lá para cá.
Esse processo, essa dimensão aqui é muito bem feito. Agora, por isso, ainda tem muita coisa pela frente para ver. Agora, o problema todo é energia. Começou com energia, a coisa começa a melhorar. Mas agora, junto com a energia, tem que fazer assim, desassim, essa coisa toda. Tá, mas eu não entendi assim. Na projeção mesmo, nós não conseguimos enxergar o amparador? Não, se você está projetado, é outra coisa. Você sai, você vai ter uma vida de consciência. Isso aqui é a coisa. Outra coisa, você pode ter uma cosmoconsciência lá dentro. Isso é outra coisa. Você já saiu do corpo, você está deslocado, já houve a descoincidência total. Eu estou falando aqui, ó, aparição, vidência, clarividência, coisa que você está aqui. Não, isso sim. Você ainda está ainda, está junto do corpo, você não se deslocou muito. Sim. Agora, projeção consciente, auto-efeito, você desencarnou temporariamente. Sim. Você entendeu? Desencarnou, perdeu a carne. Temporariamente não existe. Agora, depende, isso aí não é para qualquer um. Por isso que eu falo, a maioria desse povo que faz projeção não faz nada. Tudo é processo mental de imaginação. Entende? Então essas projeções que a maioria fala aí, e revela que é de mental soma, isso tudo é de imaginação. A pessoa fala uma coisa dessa e não mudou nada na vida dela, ela não fez projeção. Quem faz projeção com nível de lucidez vai para a Comunex avançada. Quem vai numa Comunex avançada nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai mudar, tudo vai articular com outro nível na vida dele. Pensa a lógica disso. Não tem meio termo nisso. Ou a pessoa está grávida ou não está. Ou ela fez o processo de consciência, de ampliação da consciência, ou não fez. Não há meio termo. E aquilo tem que funcionar, é teático. 99% é vivência. A teoria é pequena, é 1% só. Então, em vista disso, olha a lógica do que eu estou falando. Pensa bem. Tudo baseado em fatos e para fatos. Agora, com o passar do tempo, isso dá uma força para a pessoa fora de série. E outra coisa, a melhor coisa que tem na vida é você ter gente com quem você possa confiar. Gente que é previsível. Eles não são unpredictable. Eles não são imprevisíveis, você sabe tudo o que acontece. A melhor coisa que tem é você ter uma pessoa que você pode confiar nela. É aquilo que o amparador faz com a gente. Ele quer que você tenha energia, que seja o que for, seja 5% só, mas sempre você tem aquilo. Você é firme, você é constante, você é pontual, você é disciplinado, você é organizado. Você não tem uma linha quebrada na sua vida, que a maioria tem. Isso aí não resolve. Então quem é que vai poder confiar em você se você tem uma linha quebrada? Já não sabe como é que está o Silvio. Que nível que ele está hoje? Então veja, na hora que começa a estabilizar, acabou. Entendeu? Você está ali, é uma linha, aquilo fica a isonomia da história, o equilíbrio. Você nivela por cima. Então, isso é que nós precisamos aqui. É por isso que eu me bato com esses pontos todos mais sérios que nós falamos aqui, repetimos isso, insistimos. E outra coisa, usa a matraca, né? Vou repetindo, mostrando os fatos, o que tem, os ganchos. A ideia é essa. Agora, nós temos mais aqui outro. Tenho ouvido com frequência que o senhor sugere leitura sobre Apolônio de Tiana. Por favor, alguma literatura específica a respeito dele? Tem interesse em aprender sobre essa consciência? Olha, pega a internet, que tem um monte de coisa que você pega lá. Internet, você esqueceu. Esse negócio aí que você está usando, que chama online, isso também é internet. Pega aí, ó, está vendo seu computador, acessa lá e põe Apolônio. Outra coisa, às vezes é bom pôr Apolônios. Você está entendendo em inglês, que aí você pega mais ainda. Precisa de ver o Google, como é que tem, mas tem muita coisa dele. Italiano, tudo. Identifiquei uma sinalética que julgava ser da presença do meu amparador. Comecei a fazer perguntas através dessa sinalética e essa consegue para testar a veracidade das respostas. E vi que nem todas eram corretas. Será que se trata realmente... Ainda pergunta ainda se trata. É correto ficar testando essa consegue para ver se ela é confiável? Olha, o urubu observa bem, mas arranja outra. Bate no outro centro, que esse aí não está bom. Aparece no outro terreiro, que esse aí não é bom. Professor, na sua experiência, o senhor perguntou de maxi-dissidente. Quando eu tenho lido aí, não é difícil achar alguém possível, né? Mas as pessoas que são convergentes, que têm ideias que quase chegaram lá... Não adianta. Isso é maxi-dissidente. Eu sei, não é isso que eu quero dizer. Tá. A pergunta é, nas suas leituras ao longo de todos esses anos,
como é que foi a relação com esses autores, com essas consciências que escreveram, seguindo aquela hipótese? Os que eu tive mais contato foi para fazer, os 19 anos lá que eu trabalhei, para fazer o Projeciologia, principalmente depois que eu deixei o movimento espírita. Então eu queria encontrar com alguns deles para, vamos dizer, elucidar certos pontos obscuros das minhas pesquisas e daquilo que eles escreveram. Eu encontrei com mais de uma dúzia desses autores, está entendendo? Fora do corpo. Sim. E isso me ajudou numa opção de coisa. Agora, ó, uma boa parte deles estava num nível que era inferior àquilo que eu estava esperando. Imagina. Mas no caso, essa condição... Então a gente, quando vai encontrar com esse povo, você sempre deve esperar, não espera muito, vai com calma. Entendi. Porque eu estou lendo um livro agora, que é do David Bohm, aquele físico, e eu me lembrei que, segundo Heterocríticas, o senhor comentou que ele, como consex, esteve lá. E a gente... Aí eu tava lendo desses caras. Então. Mas não adianta. Então, a minha pergunta é, escuta, nessa condição, eles estão como aprendiz extrafísico, amparador, alguma coisa da ideia, o que é? Só. Uma pessoa que eu conheci, com calma, que tinha clarividência, que tudo quanto é fenômeno tinha visto de perto, já tinha alcançado até o orgasmo, que é uma das coisas mais raras aí para essa turma toda. A hora que se tirou do corpo para ir no lugar, que era justamente lá no pandeirão que havia lá, que a gente encontrava com um monte de gente, a gente teve que trazer a pessoa para o corpo de novo. Agora, igual a esse, eu vi umas 6 pessoas que eu confiava demais. Agora, tinha espírita, tinha não espírita, tinha gente, tudo quanto é tipo nisso. Agora, a maioria não consegue ficar. E se você forçar a barra, aquilo com o tempo prejudica o processo externo nervoso da pessoa. Os amparadores não deixam. Então a gente tem que trazer de volta. Agora, se é uma pessoa que está junto de você, que acompanhou muita coisa sua, que viu os negócios todos, não aguenta ficar 5 minutos com lucidez fora do corpo, numa comunidade dessa. Agora, por isso é que eu fui querer ver o negócio da monja, o meu nível da monja, de lucidez. Eu chego até lá perto do negócio, mas dali eu não passo. Por exemplo, com o transmentor eu aguento bem o nível. Isso é o processo da extrapolação. Você tem que lembrar que nós todos aqui, ó, como consciência, lá no caso ali, ó, um pré-serenão vulgar, nós temos chance de alcançar com bastante lucidez até o transmentor. Tudo. Mas isso é extrapolação. Não quer dizer que a gente vai viver aquilo 24 horas daquele jeito. Aquilo são hints. Você está entendendo? Glimpse. Você está entendendo? Exaltação, vislumbre, lampejo. Entende? É a explosão solar. Mas não é uma coisa permanente. Você está entendendo o que quer dizer? Então agora examina isso e coloca aí para esse povo todo. Se os caras estão com a gente, que entende isso, fizeram até o orgasmo, e fizeram, entendeu? Não adiantou nada. Então, o negócio todo é esse. Tem uma pessoa que virou para mim assim, Valdo, você acha que eu preciso de quantas vidas com orgasmo para dominar o processo do sexo? Eu já estava com isso. Eu já tinha dominado o processo. Então, como é que você faz? E o negócio dele era autêntico. A gente sabe porque o cara saiu dali do jeito que estava peladão e saiu fora do corpo. E eu e o enumerador encontramos com ele. O negócio era sério. Foi mesmo o ato sexual, as coisas todas. Eu estudei demais esse negócio do povo no ato sexual com a projeção, entende? Devido ao processo de terapia, que é um dos processos de terapia, é a sexoterapia. Agora, isso aí, então, se essas pessoas que estão com a gente todo dia, elas têm essa incapacidade, agora, Roberto, translada isso para esse povo, encaixa neles, é um problemão, por isso que eu estou falando para você, me arranja aí, te vira, vamos ver, você e a Adriana, vocês são grandes navegadores. Eu quero que vocês encontrem. Um dia vocês estão navegando, vão encontrar o iate, né, de um Marte dissidente ou qualquer coisa. Professor Valdo? Sim. Aqui, desse lado.
Você fala aqui dos assistidos na exemplologia, do ofexista e do tenepsista. Existe diferença na evolutiva ou qualitativa dos assistidos do ofexista e do tenepsista? Não, é pior do que isso. O próprio tenepsista, um tenepsista, por exemplo, está começando agora, tem um tipo de assistido. Daqui 5 anos ele pode ter mudado tudo. Daqui 20 anos, então, mudou mais. Tá, então olha, tem um monte de gente, se você for conversar com tenepsista, eles vão falar, Valdo, eu acho que eu mudei o amparador. Que agora já estou conseguindo fazer isso, tem outras coisas mais. Já mudou tudo. A hora que ele mudou, é lógico que ele mudou também os assistidos. Tá, mas como que, por exemplo, o tenepsista, além da questão do tempo, 20 anos, né? Como que ele pode ver o critério de análise pelos assistidos Agora, dele? o primeiro resultado que tem, como as pessoas são muito egóicas, eu recomendo que veja o primeiro resultado interno dele. Você mudou em quê? Depois, o que é que a sua assistência mudou nos outros? É por aí. Mas a primeira pessoa, você mudou em quê? Aí a pessoa chega para você e fala, Valdo, eu estou com muito mais facilidade de entender as coisas. Só isso aí, só essa expressão, já é uma grande coisa, já mudou tudo. Então, a percussiência da pessoa, aí no caso é a parapercussiência, já está começando a funcionar, porque atacou a mente dele, a psicologia, a psique, a mente. Se já deu, que ele já percebeu que melhorou, aí eu pergunto, quais são os atributos que melhoraram você? Não, a minha elaboração de pensamento, o modo de eu pensar, a minha pensarização não é a mesma. Eu estou diferente. Acabou. E outra coisa, isso não interessa a idade. Que a pessoa pode ser jovem, pode ser de meia idade, pode ser de idade avançada. Tá. O tenepsismo melhora tudo. Tá. Isso seria um critério egóico, né? E um critério externo, pelo assistido. Pois então, mas esse critério aí tem que começar com a pessoa. Não, entendi. Se ele mudou, ele vai olhar, ele vai ver que o tipo de amparo, o número, a qualificação, o resultado daquilo, o povo que recorre a ele. Então, esse povo que recolhe, que povo é esse? Que tipo de tudo povo? Tudo é afinidade de gente que o operador está trazendo. Entende? É aquela farândula da baratosfera. Tem de tudo. Então, aumenta do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Mas o problema é mais sério, aumenta do ponto de vista do resultado da assistência. Entendi. Isso aqui é a coisa mais séria. Resultado da assistência. Agora, gente, com o passar do tempo, viu, Cris? Você vai ver isso tudo por você. Você mesmo vai tirar suas conclusões, as ilações claras, lógicas, racionais, através dos fatos e parafatos que vão ocorrendo. Por isso que eu falo, o tenepsista, pelo menos assim, uns 2, 3 anos, é bom ele anotar tudo que acontece com ele no laptop. É a melhor coisa que ele faz. Você tem que ter paciência, não pode ter preguiça com isso. Pode estar certo, isso ajuda demais a pessoa. Obrigada. Tem a leve desconfiança que o meu ilustre amparador ainda anda me colocando em chapa quente e sem óleo. Vou começar a voluntariar um laboratório da psicologia forense da faculdade que estou estudando. Atender só com os réus bravas. O que você acha? Pode me ajudar? Se você quer ajudar e você tem confiança no seu pulso, vá em frente. Agora, usa bastante estado vibracional, antes, durante e depois. Você já tem muito gabarito, mas agora, se você já está fazendo um desafio desse, o negócio vai aumentar, tá? Pode esperar. O senhor falou sobre clarividência hipnopômpica. Tive uma experiência com alta nitidez ao ver um rosto de uma moça com detalhes, coincidentemente, ao acordar no domingo de manhã, exatamente no final da semana do PDP, sobre clarividência em São Paulo. Seria esse o experimento que relatou? Como avaliar o conteúdo? Olha, é justamente isso aí, do jeito que você está falando. Agora, é na hora que a pessoa está começando a virar gente aqui nessa dimensão. Ela está começando a abrir os olhos, a ver. Nessa hora, então, que ela está entrando no corpo totalmente, é que aparece essa... Uma outra coisa, você viu, tudo indica que o rosto sempre começa pelo rosto. O corpo inteiro, depois a paisagem, o ambiente, o cenário, é só terceira, quarta colocação na história. Quase sempre é assim mesmo, quase sempre é o rosto da pessoa.
E outra coisa, sempre é o rosto de uma pessoa. Com o passar do tempo vem 2, 3. Com o passar do tempo vem várias pessoas como se fosse uma fotografia de um grupo. Depois vem o cenário com tudo que a pessoa tem. Então, isso está certo. Do jeito que está aqui, pode ser. Tudo indica que é. Agora, ó, só uma pergunta cretina agora que vale a pena, que é muito importante aí. Você, não precisa responder porque está difícil aí. Pensa só com você. Você se sentiu bem a hora que viu essa consciência? Isso te deu alguma ressaca energética? Se deu ressaca, tem boi na linha, tem alguma coisa atrapalhada. Pode ser até, eu não estou dizendo que não tem amparador, pode ser até que tem um amparador, mas tem um amparador com uma pessoa que você deve alguma coisa para ela, porque senão não apareceria com essa condição. Tem boi na linha, tem alguma culpa do cartório. Se não tem nada, se você se sentiu bem, se pode ter dado até uma euforia, isso mostra que tem amparador e que você está bem com a consciência. Agora, ó, qual foi o conteúdo do fenômeno? Toda clarividência, como todo fenômeno parapsíquico, tem que ter um conteúdo. Você tem que ver qual a mensagem. Não adianta ver só a imagem, tem que ver a mensagem. Vamos pensar, estuda isso. Pode Sr. falar. Valdo, nos 214 anos lá do Zéfiro, o público-alvo de assistidos foi mais de consciência ou de consciências? Foram as duas coisas. Mas eu estava trabalhando muito na questão da Reurbex. Então tinha períodos que era mais consciência. Você está entendendo que a gente preparando para vir para cá, para fazer as coisas, e preparando também aqueles que podiam ser triados para curso intermissivo, tudo isso. Então teve época que às vezes tinha um negócio muito grande. Agora, outra coisa muito séria que você tem que pensar. Tudo isso é secundário, isso que eu estou falando. Que a hora que você mexe com consciência, você mexe com consciência. A hora que você mexe com consciência, você mexe com consciência. É isso que eu queria perguntar. Assim. Nesse nível nosso troposférico, isso não tem saída. É o troposférico e o paratroposférico. Você mexeu num, você mexeu no outro. Eu queria saber se tem alguma diferença assim, básica entre esse processo de assistência do amparador para consciência ou para consciência. A hora que você começa a mexer com os graúdos, você vai mexer muito com um problema maior da reorganização. Mesmo depois que eu vim para cá, ainda tinha muito disso. Aquele negócio, por exemplo, que eu saí e via aquela multidão. Eu enchia de energia, chegava lá, distribuía aquilo como a gente distribui alimento, para melhorar. Com isso foi feita a reurbanização de muitos lugares extrafísicos. Tá, então mais com consciência, né, nesse caso, né? É isso aí que é o X. Agora, dependia, porque isso não é na mão da gente. Ser aliciado, é chamado, convocado para ajudar, entende? Que é assistência. Tá. E uma outra dúvida, o senhor comentou que amparador extrafísico de gabarito tem pouco tempo, né? A partir de quando que eles começaram a atuar? Não, eles já tinham muita gente por causa dos evoluciólogos, né? Mas mais ou menos assim, mas na agora, nossa cronologia para a raia humana. miúda, para os para-pé de chinelos, você está entendendo aquilo que eu chamo os para-despossuídos, é um negócio mesmo sério, começou do século passado para cá. Tá. Coisa maior. Entende mais? Você está falando século XX ou século XIX? Século XX. Século XX? Foi mais ou menos 1950 para cá que o negócio veio mais. Porque antes havia, mas eles não se pronunciavam, eles não apareciam. Agora, a coisa mais séria, assim, abertura mesmo, isso já por isso que eu falo dos serenões, eles abriram o caminho para a gente chegar nos serenões. Primeiro vieram eles, depois os evoluciólogos, depois os serenões começaram a aparecer. Porque outra coisa, a hora que eles começassem a aparecer, estava perdido. Eles mesmos explicaram isso. Olha só a lógica. A hora que os amparadores chegassem, quem é que manda em você? Quem é que é o seu chefe? Aí eles falam, não, tem aí uns evoluciólogos, tem isso. Isso aí que eu falo ali, olha lá. Sempre consciência, teleguiado, autocrítico. Mas o negócio é evoluciólogo, que é a função. Mas a hora que chega o evoluciólogo, fala assim, quem é que é o seu chefe? Aí vem o serenão. Aí chega o serenão e fala assim, quem é que é o seu chefe? Aí que vem a consciência livre. Então o negócio bate ali. A hora que vem na consciência livre, muda tudo. Que já é outra coisa, já não tem psicossoma, já não dá para a gente medir mais. Nós não temos mais unidade de medida. A régua acabou. Ultrapassou. Você está entendendo? Então o problema é esse. Agora antes, aqui ó,
Eu acho muito difícil ter tido muita gente no passado, pela lógica histórica da historiografia, que se tivesse uma coisa puxava a outra. Havia muito processo, por exemplo, o Serenão, que se chama Potestade Celeste. É uma ideia, é uma saída, mas veja, não é bem Serenão, né? Falar em céu, potestade, fala em Deus, fala em... Não é isso, Serenão não pensa nisso. Como é que é? Então o problema é tudo muita fantasia, que havia muita imaginação. Entende? Demais. Agora, conosco, nós estamos procurando colocar os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no córrego aqui. Tudo isso que a gente está fazendo. Vamos ver se tem lógica. Por isso que eu peço para vocês, critiquem, desanquem com os textos. Vamos examinar isso. É refutação, é debate. Esse é o caminho. Então, essa data de 1950 que você falou, com os amparadores e extrafísicos mais evoluídos, já é o resultado da questão da reurbanização também. É, mas agora a reurbanização mesmo, eles começaram lá no modo deles, mais ou menos lá pelo 1100. Né? Preparação. A coisa vem vindo. Agora, eu tive contato com isso antes do século XX, né? Meu negócio é século XVIII. Meu negócio é antes da Revolução Francesa. Eu já estava mexendo. Estava mexendo. E que é que você for olhar, os 214 anos são mais ou menos isso. Agora, já tinha alguma coisa, assistência, mas tudo se hoje nós estamos a título precário, antes era a título precaríssimo. Coisa pior. Professor Valdo, na página 34, sim, em caracterologia, número 3, coterapeuta. Você podia dar um exemplo assim, como é que o amparador ajuda? No desenvolvimento dos trabalhos assistenciais da consciência terapia, o amparador extrafísico atua na função de coterapeuta. Por exemplo, tudo é um processo de inspiração e ampliação também da conotação energética. Então, por exemplo, como é que ele pode enlear uma pessoa que está, o assistido ali, entende, da consciência terapia, e os consciência terapeutas que estão trabalhando com ele? Como é que ele faz o acoplamento energético disso? Isso aí ele já vai ser o coterapeuta, entende? Então ele fica ali como um ponto de segurança. Então, na verdade, são 3. Entende? É assim que funciona. Todo lado. É aquilo que eu chamo da psicografia, ou qualquer mensagem, por exemplo, mediúnica, ou um processo parapsíquico. É como se pulasse a corda. Mas aí ele vai dando ideias também para os consciência terapeutas. Não, dá tudo, né, que tem. É o processo da... Como é que é o pensando? Pensando são 3 coisas. É ideia, sentimento, energia. E outra coisa, é isso que leva a pessoa a melhorar. É curioso lá na OIC que muda os consciência terapeutas, mas é tudo igual. E aí é impossível, assim, que tivesse tamanha continuidade se não tiver um negócio por trás. Tem, mas agora, cada um ali divide estudar, porque ninguém é igual. Todo mundo vai ter reações diferentes. Não, mas o consciência terapeuta. Mas a atuação deles não muda. Não, mas esse de atuar, eles estão certos, porque tem que ser uma coisa mais rígida. Ali não tem jeito, não. Já pensou a medicina, se for fazer cirurgia diferente, todo dia você mudar a faca, quer dizer, não usar o bisturi, usar outras coisas, não pode, tem que ter um padrão. Mas é que, assim, você não falou certas coisas para mas quando eles vêm, é como se eles tivessem como se você tivesse tido contato com eles. E não dá só pelos relatórios, entendeu? É muito detalhe. Sei, mas eles vão ter que sair disso, pouco a pouco, né? Era pior antes. Né? Não, mas eu tô achando que... O que é? Pois é, tem que ser assim, está tudo certo, é isso mesmo que eu estou falando. Então, era muito pior. Não. Agora, veja, se nós não fizermos um negócio com padrão, isso aí não vai... Mas eu queria saber se... O povo já reclamou muito do Nário sobre essas coisas da rigidez do processo, que eles falam, não, ele é japonês, é oriental, por isso que é assim. Mas não, ele está certo. É necessário que seja assim. Senão não cria padrões. A minha curiosidade é assim, até que ponto isso é só das consciências e das técnicas, e até que ponto isso as técnicas já foram baseadas nas consciências. Pensa nisso.
Outra coisa, era muito pior. Agora vou voltar que vocês não entenderam nada que eu falei. Isso aí era muito pior. Quando a gente estava lá no Rio, de vez em quando a turma chegava e me chamava para conversar com eles, porque era uma disparidade de condições que ninguém aguentava aquilo. Até que normalizou. Quem conseguiu isso foi o Nário. Mas como que faz para normalizar isso? Normalizar isso aí tudo vai avançar. Com o passar do tempo, os consciência-terapeutas vão melhorar o processo parapsíquico deles. Essa que é a esperança. Muita gente que está entrando ali não tinha nada. Era mais tronco e madeira e pedra do que pode existir. Porque assim, ó, hoje já estão muito melhores, já tem gente que já está sabendo das coisas. Todos eles já desenvolveram muito. Não é lá? Você já sabe disso. É que na Unesco... Todo mundo também que teve estágio lá andou melhorando alguma coisa. É que é o seguinte, na Unescom a gente tem o serviço de assessoria. Então a gente está estudando para ver como que equaliza, de modo que não importa que a autora esteja lá, ter mais ou menos um nível, assim... Sim, eles vão chegar lá, mas por enquanto, olha, a primeira coisa, tem muito pouca gente como consciência-terapeuta, né? Você tem que ampliar. Tem que ter outras bases, outros núcleos, tudo tem que ampliar. Está começando agora, ó, eu tenho muita esperança agora em tudo que a turma aí do Nário está fazendo, da OIC com essa base. Foi aquilo que o Lost chegou lá e gostou muito de tudo que está fazendo e falou para ele, ó, vocês vão ampliar isso tudo aqui. Mas tudo tem que ir devagar e sempre, isso aí não pode brincar. É aquele negócio, seguir aquela minha orientação básica que eu tenho de outras vidas. Não se brinca com a saúde de ninguém. Aí é um negócio sério, nós estamos cuidando da saúde dos outros, consciência-terapia. E outra coisa, é a saúde mais séria da consciência. Na consciência-terapia, eles não estão olhando o dedão do pé que está com a unha encravada. O processo é mais sério do que isso. Então não se brinca com isso. Agora veja, até agora, o Nário, nesses anos todos, nunca aconteceu um troço brabo de nada, sério. Há brigas entre as pessoas, porque é lógico que ali tem que ter. Por que é que tem que ter essas brigas? Ainda vai ter muita. Por que tem que ter? Você tem uma ideia? Gente, eles estão mexendo com mega assediador, todo dia um montão deles. Já pensou tanto de mega assediador que não vem contra o OIC? Raciocina. Isso aí eu acho pouco. Agora, os bobocas que chegam lá e que começam a ter desavença entre eles, devem cair fora, é o que eu falo com o Nário. Começou com muita coisa, tira. Que a pessoa já entrou, já passou para outro partido, pegou o mega assediador dos outros. Tem um monte de gente que não quer que isso caminhe. A OIC é uma bênção, uma luz maior. Ela, se a gente está aqui mexendo com 5 velas, ela já tem 500. Por quê? O negócio é tudo assentado, tudo sério, muito mais amplo, o universo é maior de assistência. É coisa muito séria, entende? Agora o povo está começando a entender um ou outro. Mas não é fácil. Agora o Nário entendeu. Também quanta conversa eu já não tive com o Nário, a gente observando tudo. Eles nunca fizeram nada grande lá sem falar com a gente. Cada experiência que a gente tinha nisso. Mas agora, você lembra do Rio, você acha que chegou a ver todos aqueles problemas das pessoas que chegavam, tiravam partido do problema todo. Até consertar isso. E outra coisa, isso tudo mexe com a lei. Tem lei nesse processo. Então, OIC é um dos pontos altos que nós temos dentro da Conscienciologia hoje. Muito sério. Mas eu acho que está tudo certo, é devagar e sempre. Nada de ficar com afogadilho, você está entendendo? Ansioso, ou querendo que a coisa... Isso aí não, é devagar. E outra coisa, não compare isso com nenhuma coisa lá da sua academia, da sua universidade, uma banana para isso. Que não tem nada que ver. O nosso é muito pior. Gente, nós estamos mexendo com o processo extrafísico como nunca aconteceu. Tudo que acontecia em mexer com o processo extrafísico, o doente extrafísico, era na base de religião e na base de imposição, dogma. Nós aí não temos, a gente está explicando a pessoa, claro. Então, veja bem, a OIC é baseada no meu processo de atender os outros. Só que eu não atendo igualzinho, porque eu tenho amparador. Mas eu atendo sempre com o outro, são sempre 2. Como eles não têm amparador, estão atendendo com 2, que é o amparador, um é amparador do outro. Eu tenho meu amparador. Está entendendo? Então é a mesma coisa. Agora, tudo é baseado nisso. Agora, com o tempo, isso vai longe. Esse é o caminho. Agora, nada de criar trauma, de ter acidente de percurso, nunca houve coisa muito séria de nada. Com tudo isso está acontecendo. Agora, por exemplo, você sabe que em alguns lugares, por exemplo, às vezes eles me chamavam para ir, o próprio Nário, a turma,
arranjava um lugar para atender a pessoa, fora daqui, por exemplo, em outro lugar, até fora do Brasil. Ele chegava assim, Valdo, nós queríamos que você fosse lá primeiro na sala, onde nós vamos atender. Às vezes, minha filha, eu tinha que ir mesmo, porque o negócio é brabíssimo antes. Eu mandava todo mundo embora, falava assim, deixa que eu vou trabalhar nisso aqui. Ali eu fazia lá o processo de um despacho de energia violenta com tudo, que não era fácil. Um dos últimos que eu fiz, que eles ainda me pediram, foi em Portugal, até foi. Foi em Portugal que tinha um negócio lá, e eu falei tudo o que aconteceu, que o negócio está tudo lá, o ranço, o bolor, você está entendendo? Que estava lá dentro. E aquilo tudo para ajudar. Então tem que ter um ambiente adequado, que nem sempre é fácil. Agora, por exemplo, eles vão fazer um local. Isso aí vai ter outro patamar. Vai mudar o nível totalmente. Entende? Essa sede, com tudo isso que tem ali. Até que ponto que você fala é o que um amparador esteja querendo transmitir para quem está perguntando? Isso acontece com frequência nas tertúlias? O que você acha? Esse é novato, ele não me entende. Esse aí não me conhece bem. Professor, a página 34, o item técnico. Sim. O amparador ou desassediador atua ao modo de benfeitor extrafísico, técnica em energias conscienciais, assistência interconscienciais. O que você quer? Como é que o amparador auxilia no caso do autodesassédio? Autodesassédio, ninguém auxilia, só a pessoa, já chama autodesassédio. É a pessoa que tem que fazer isso. Então, ele faz ela o fica heterodesassédio. Sim. Mas o heteroassédio, ele tem uma base no autoassédio. Então, eu queria justamente entender como é que nessa hora a gente... A hora que a pessoa faz um pequeno autodesassédio, vem o heterodesassédio do amparador. Sem isso não tem jeito. Okay. É aquilo que eu falo. A assistência de função só existe se a pessoa deixa. Tá, não, por exemplo, era isso mesmo. mesmo. O prefeito está com assistência de função. Eu vi. Aconteceu uns casos impressionantes, mas eu não posso falar aqui. Agora, quando eu estive com ele. Certo. Professor, nos itens ali, Pitya, Santos e Médiuns, todos eles se têm a atuação ostensiva de guias cegos, né, guias amauróticos. Ao longo das existências, quem teve nessas condições, como é que faz para fazer essa... porque, ao mesmo tempo, vai precisar ser assistidas esses guias cegos, para gente que também atuou numa condição de Pitya, por exemplo? Não, hoje você vai atender o povo todo. Tem um monte de gente que o povo está atendendo aí, que foi guia cego do trabalho anterior. Eles não conseguiram chegar no curso intermissivo mais cedo, você chegou, você domina o processo, você está na frente, você está ajudando ele. Então tem um monte desses guias cegos que hoje a gente está ajudando. Eles não chegaram no curso intermissivo. Entende? Valdo, como é que posso tirar mais facilidade? Como é que posso tirar mais proveito de uma facilidade que eu tenho, que ocorre muitas vezes? Por exemplo, ontem eu estava andando na rua e vi uma aluna, minha aluna, né? A postura dela não estava correta. Aí eu falei assim, poxa, se eu conhecesse a família dessa aluna, eu conversaria com a mãe, né? Para ver como é que poderia melhorar, encaminhar. Aí no dia seguinte, que é hoje, me apresentaram a mãe num outro local, não tinha nada a ver. Eu falei assim, isso aqui é a mãe, é uma senhora. Aí ela se identificou, eu sou mãe da aluna tal. Então, o fato de eu ter pensado assim, com vontade, de ver a postura da aluna... Você fez a vocação, eles ajudaram. Pois agora isso acontece muitas vezes. Por exemplo, se eu pensar em alguma coisa... Mas tudo é assistência. Essa é assistência do dia a dia. Agora, como é que eu posso tirar mais proveito? Sincronicidade. Mas como é que eu posso tirar mais proveito disso que, se eu for escrever, escuta, sempre acontece um caso desse? Vou falar uma coisa para você, explicação entre nós. Ainda está ainda online, tá? Mas o caso é o seguinte. Eu encontro uma pessoa, tá certo? Sim. Não estou falando no caso, não estou falando onde, nem como, nem nada. Então, a hora que eu encontro com essa pessoa, converso com ela, cumprimento, aquela coisa toda. Lá pelas tantas vem um amparador e fala assim, ó, pergunta a ele sobre isso, da outra pessoa que está assim, assim, que está muito doente, que está assim. Então eu falo, dá tudo certo, a pessoa está doente mesmo. Aí eu viro para essa pessoa e falo assim, pois é, meus amigos me falaram que estava muito doente, até comecei a fazer assistência, tudo. Comecei nada, eu fiquei sabendo do negócio ali, com o enumerador na hora. Então veja, isso aí já é um nível desse processo da sincronicidade mais pontual, mais sério. Com o tempo vai chegar nesse ponto aí, você vai chegar nisso. Agora veja,
O fato é esse aí, igual esse, eu tenho um monte deles. No Agora, dia a veja, dia, eu fiquei acontece. lá como se estivesse sabendo de tudo. Não sei de nada. Aquilo tudo estava escondido, ninguém falou nada. Eles nem estavam falando, ninguém sabia daquilo. Como é que eu fiquei sabendo? Por causa do amparador. Então, no meu dia a dia acontece muitas Agora, eu coisas posso desse dizer tipo. depois para você os detalhes disso que eu não posso falar aqui, porque as pessoas são vivas, né? Estão vivas aí. Agora, como tirar mais proveito dessa facilidade que eu tenho, assim, quer dizer, basta eu pensar Vai em anotando alguma isso coisa... tudo e leva isso em consideração seriamente para ajudar os outros. E ver o que você pode ajudar mais. Anotar o fato para poder... Anota, vê o conteúdo, se você participou corretamente ou erradamente, o que você precisa para melhorar, tem que ver isso tudo. Tá certo? Ocorreu de, ao acordar de um sono curto após o almoço, ver uma figura como se fosse uma gosma de formato humanoide, de cor meio púrpura, com os braços abertos como num abraço. Na hora veio a ideia de fazer no EV, aí acordei. Isso era um assédio? Não tive nenhuma repercussão maior. Não, isso aí pode ter sido até uma consciência que estava querendo aparecer para você na clarividência hipnopômpica. Está na cara aqui. Isso é muito comum. E outra coisa, não conseguiu segurar bem a coisa, que você está falando que foi uma gosma de formato humanoide. Isso é típico, quando a pessoa quer materializar, a configuração não está perfeita. Entende? O fenômeno é real, houve alguma coisa. Já que toda consciência está em evolução, qual o nível de erro de um amparador e outras consciências mais evoluídas perante um pré-serenão em seus 25%? Olha, isso aí eu não sei. Agora, a única coisa que eu sei é o seguinte, se você erra, o amparador geralmente releva seus erros até entre 2% e 3%, que é a média que eu tenho visto. Pensa nisso do seu lado, aí você vai ver o que acontece. Com ele eu não posso julgar porque eu não sei. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos 19 verbetes para vocês decidirem. E quero lembrar que domingo é medida interplanetária, tá certo? Pessoal, depois da votação, nós temos os seguintes recados. Ana Luísa, Fátima, Adélio e Rosemary Salles. Verbetes. Autonomia, Banco da Salvação, Banco de Esperma, Ganho Evolutivo, Hiperacuidade,